Boa tarde mais uma vez, galera da Web TV L10. Tivemos um problema seríssimo, né, com a queda da internet pelo fato da chuva. E, graças a Deus, Deus mandou muita chuva aqui para o nosso Nordeste, pro nosso sertão. Só que nós sabemos que quando chuva vem, a internet às vezes cai. E o que aconteceu? Eu acho que caiu a internet nos 20 mais ou menos ali do segundo tempo do jogo entre Professores e Flamenguinho. Esse jogo, pessoal, finalizou com o time do... Coloca no chat para mim, por favor, aqui, Raí. Esse jogo finalizou com o time do Flamenguinho vencendo por 2-1. 2 gols do Mauricinho e do lado dos Professores, um gol do Vavá de pênalti. E agora nós estamos aqui ao vivo para a transmissão do jogo entre Bahia de Botuporã versus Guarani da Lagoa d'Água dos Corsos. O que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? A gente está aqui no aguardo na cabine, a internet voltou, graças ao bom Deus, e também os profissionais lá da internet, né, que rapidamente consertaram na medida do possível, né, que foi um problema sério lá, parece que um raio caiu na cidade vizinha. E agora o trio de árbitros está entrando no gramado. O que acontece quando o trio de árbitro entra? Eles vão averiguar se o gramado tem condições de jogo, né? Ele vai chamar com certeza um representante de cada equipe ou então o capitão de cada equipe para falar se ele acha que tem condições ou não, e também pedindo a opinião, né, dos dois membros de cada equipe. É isso mesmo, Johnny? É assim que funciona? Esse é o procedimento, Maílson. Agora eles vão analisar aí todos os cantos do campo, ver se realmente tem condições de jogo e entrar em um consenso aí junto aos capitães das duas equipes, que já estão entrando ali, tanto o Nilton Oliveira quanto o Robson, para fazer essa análise aí do gramado. Pronto, aí vocês... Aí, nesse momento, pessoal, vocês estão aí com a imagem, né? Tá lá, tem o Nilton Oliveira, capitão do Guarani, o Robson, capitão do Bahia, o trio de arbitragem, né? Que eu só sei o nome do árbitro central, que é o Wilson, e o Jardes hoje, que é o diretor de esporte interino de Botuporã. Então, eles vão conversar lá entre os três para saber se tem condições ou não, se vai ter essa final ou não. E aí, a gente fica aqui no aguardo. Se tiver a final, estamos aqui firmes e fortes para transmitir. E se não... né, será marcada uma nova data. E estamos aguardando. Para vocês que estão entrando aí agora, né? Vocês estão aí com a imagem aí. Eles que estão vendo se tem condição de jogo, né? E agora vão ficar aqui no aguardo, viu? Enquanto isso, galera, enquanto decidem se tem, se não tem, você que já está aí ao vivo assistindo a gente, já deixa os comentários aí. Você acha que vai ter jogo ou não? Nem é o resultado da partida não, só se vai ter jogo ou não, pessoal.
Pessoal, vocês aí de casa estão acompanhando aí essa movimentação aí no campo. É justamente para saber se vai ter condições ou não dessa final ocorrer hoje. O gramado foi muito castigado pela chuva, sabemos que não temos aí uma drenagem, digamos, à altura, né? Não é competente aí com essa chuva. Nesse momento a câmera está mostrando ali o Van passando ali, o Van que não pôde jogar teve um machucado aí, né, grave, então o ajuste está aí, fazendo presente nesse jogo. O Van que veio de contratação pesada para essa equipe do Guarani, né, o Van que é chamado lá em São Paulo no Taboão da Serra de Van Gol, só que esse ano, infelizmente, devido aos problemas, não pôde jogar. A movimentação já está tendo, né, lembrando que os outros jogos começavam às 3h30, né, até 3h45, né, então se for por tempo, tem tempo, então o juizão deve estar aí naqueles 30 minutos falados, né, para ver se a drenagem do campo funciona, para colocar a bola para rolar. Realmente, Maílson, tempo tem, dá até para eles esperarem o gramado dar uma puxadinha a mais aí na água para poder começar o jogo, mas vamos aguardar. Provavelmente eles vão dar um tempinho a mais aí para poder estar dando início. Maílson, e também que parou de relampear, né, que o perigo mesmo é o relâmpago, né, o relâmpago que já parou. Agora eles estão vendo as condições do campo e pela movimentação deve ter, viu, Maílson? Verdade, verdade, pessoal da Web TV L10. Então você que está aí, ó, já manda o link aí pro amigo, pro colega, pra namorada, pro namorado, pro marido, pra marida, pro amante, pra todo mundo aí. O importante é vocês estarem ligados aí com a gente na Web TV L10. Tivemos essa pequena queda, né? O jogo vai, eu vou colocar aqui no meu status que vai ter jogo para a galera já ficar esperta. Vai ter jogo, vamos se ligar. Olha só, agora a torcida do Guarani já começa a barulhar. Já deu o aviso lá o árbitro que vai ter jogo, pessoal. Vamos aí se ligar. Se ligar na Web TV L10. Aí já avisa pro vizinho, pra vizinha. Avisa pra todo mundo. Ó, tá bombando o chat, viu? O Everton tá ligado. O Richard Cauê tá ligado. O João Oliveira tá ligado. A Ana Luísa Lemos tá ligada. O Genivaldo tá ligado. Tem alguém me ligando aqui? Pede a câmera pra mostrar lá, Vitinho. Vocês estão vendo essa fumaça aí passando na câmera, são siliciadores, viu? Como é que é o nome? Sinalizadores. Sinalizadores. Isso é perigoso, viu? Eita. Isso é perigoso, já voou um aqui, ó. Se pegar em alguém aqui é perigoso. Então bem animada a torcida, né? E vai ter jogo. Fiquem ligados. A torcida do Guarani inflamou aqui agora, viu? É sinalizador que não acaba mais.
A fumaça verde toma conta do estádio municipal Oswaldo Rocha. Fumaça verde em homenagem ao Guarani, que é todo verde, a grama ficou verde e o campo vai ter jogo, Johnny Santos e Vitinho. Gabriel, vai ter jogo, e aí? É jogão ou não é? Vai ter jogo e é sintoma de jogaço, Maílson. Os dois times aí em busca do título. O segundo, né, no caso, tanto para uma quanto para outra equipe. Cada um tem um título. E as duas em busca do bicampeonato. Vai ter jogo sim. E vamos ver aí como que vão se sair os dois times. Vai lá, Vitinho. E é espera de um grande jogo, hein, Maílson? Grande jogo, a final vai acontecer, o jogo mais esperado de hoje, entendeu? O Coutinho que está ali, né, que foi suspenso, mandou um alô Coutinho, tamo junto, alô Farinha, é nóis, né, a torcida vibrando, né, é grande jogo, as duas equipes, né, que tem um título municipal, vai à busca do segundo, né, que é seu bicampeonato, né, isso, e vai ser um grande jogo, Maílson. Aí você está vendo aí, né, na câmera aí a torcida. É a torcida que está bem animada, né? E lá vamos para uma final. Que Deus nos abençoe. Beleza, em definitiva aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, dia 24/9/2022, vai ter jogo e vai ser jogão de bola, Guarani versus Bahia, Bahia versus Guarani, quem vai se sagrar campeão municipal aqui hoje, quem vai ser campeão, quem vai levantar aquele troféuzão tão desejado, que está aqui na frente da nossa cabine, estamos no aguardo, daqui exatamente 2 horas já saberemos quem vai ser o campeão. O terceiro lugar foi do Flamenguinho. O Flamenguinho venceu a forte equipe dos professores. O Flamenguinho venceu por 2-1. Vocês não tiveram acompanhando o final da partida por queda de internet devido a fortes raios que caiu em Botuporã. Agora o tempo ficou mais limpo e a bola vai rolar. É sintomas de jogão, Vitor Gabriel. Mas sintoma de grande jogo, né? E o Guarani, né, que tá sem seus dois zagueiros, né, que é César e Coutinho. E o time do Bahia, que tá sem Alex, que foi expulso e também não veio, né? O atacante, né, que vem com Alex também não veio. Então vai ser o grande jogo, né? O Carlos Henrique aqui, como eles falaram, não veio o Alex por motivo de expulsão. Coutinho expulso, o César também. E a bola vai rolar. Beleza, já rolou a bola aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. É Bahia versus Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. E quem tá com a bola é o Samuel. Já lança na frente o Samuel de cabeça, tira o Danilo. Olha o juizão, foi ao chão o juizão. O juiz pediu pra parar, Maílson. Pena, rapaz. Maílson, o juiz caiu feio. E não foi só juiz não, viu, Maílson? Olha lá, o juiz tá parando lá, né? Foi uma queda de juiz com o jogador. Né, uma cena assim, né? É por causa, né, do gramado, né? O gramado tá bem molhado. Caiu feio, rapaz, mas já caiu e já se levantou, né? O juizão já caiu, já se levantou, mas foi uma rabiada danada, viu? Será que ele tá com chuteira sem cravo, Vitinho? Rapaz, vamos. Tomara que isso não aconteça de novo, viu? Isso aí. Mas beleza, juiz, isso acontece com as melhores famílias de Londres, viu? O juizão, né, que não machucou, graças a Deus, né? E bola vai rolar, Maílson. Bola já foi lançada na frente, já tira o Samuel. Vou ficar em pé que esse jogo vai ser elétrico. Samuel com a bola já lança na frente para o número 5. Tira lá agora o zagueirão Danilo. Vai ser um jogo mais difícil de jogar, né? Até pelo fato dessa chuva que caiu. O gramado está molhado. Vamos ver se o jogo vai fluir. Vai ter aquelas partes da grama que vai ter que jogar a bola no alto, né? Porque senão não terá condições de jogo. Beleza, a bola lançada, tira de cabeça ali o zagueirão, agora o Danilo, chuta pra frente o número 13, Chimango. Chimango jogou pra frente, a bola só e sai em lateral que favorece a equipe do... Aquele lado direito ali que ataca o time do Bahia, né, mas isso tá cheio de água, tá complicando um pouquinho e lá vem o Guarani. Olha a bola na frente pro Eric, na marcação do Eric, o Doquinha ganhou na velocidade, o Doquinha tira, sobra com o Robson que rasga, sobrou no pé do Esquerdinha, o Esquerdinha ganha na força, agora rasga o Ricardo e chuta pra fora o Ricardo. O Diego ficou bravo, eu queria essa bola aqui do outro lado do campo. Pessoal, vamos compartilhar o link, pessoal, avisa o vizinho aí que a internet voltou e que estamos aqui a 200 por hora narrando, filmando e comentando esse excelente jogo, essa excelente
excelente final. Estádio Municipal Oswaldo Rocha, 16º Campeonato Boturense de Futebol. Temos aí 2 títulos em campo. O Bahia já foi campeão e o Guarani também. Um dos dois vai sair na frente hoje, Vitinho. É isso aí, Maílson. Quem vencer hoje ganha o bicampeonato, não é isso? E ali onde ataca ali o time do Bahia, né, no lado direito, né, tá cheio de poça d'água, né? O juiz até já levou uma queda, né, Maílson? Né, mas jogo que segue. Beleza, aí quem tá com a bola agora, ó, chegou muito forte ali o Danilo. O juizão tava marcando impedimento lá ainda, o assistente marcando, o juizão não tinha ouvido. O barulho hoje aqui tá demais. A torcida do Guarani veio em peso, Johnny, veio com força total, trouxe até sinalizadores, né? Tem uma filarmônica aí fazendo também aquela bateria demais aí, viu, Johnny? Uma festa maravilhosa da torcida do Guarani, fazendo uma linda festa aqui. Apoiando o time, né? Apoiando o máximo aí em busca do título. E falando um pouquinho da arbitragem, Maílson, o juiz começou um pouquinho perdido. Ele tá deixando o jogo seguir. Às vezes um lance rolando aqui e ele já parou o lance lá do outro lado do campo. Tá um pouquinho perdido no jogo. Beleza, devido à chuva, viu, tio? Até nós começamos meio perdidos aqui, né, Johnny? Porque a gente não sabia se ia ter, se não ia ter, agora tá tendo. E vamos lá, bola no meio. O Ju não domina, o Dionísio chuta pra frente, sobra no meio para a esquerdinha, já procura o Mateuzinho, tentou chutar, sobrou pro Luan, Luan toca embaixo para o Mateuzinho, domina na esquerda, Mateuzinho se joga na área, é perigoso, sai ali o goleiro Edinando, e já sai jogando muito rápido, jogou a bola na frente, tem 2, bateram cabeça ali o Danilo e o Dionísio, são os D2 jogando na zaga, são 2 letras D na zaga, que isso, Newton pra trás, não tem poça d'água aí, meu amigo, o pai já ficou caído ali o Ju. E o juiz marcou falta, viu? Falta do Newton no Ju. A poça d'água ali deu uma segurada e acabou que teve um encontrão. Você concordou com essa falta, Johnny? Aí o Newton acabou pegando por baixo ali o jogador Ju, né? Só que o juiz estava muito longe do lance. Coube uma reclamação aí do time do Guarani, mas foi falta. A torcida do Guarani inflama aqui. O negócio tá barulhento e tá bom demais pra narração, viu? Vamos que vamos. E é bola perigosa ali contra a meta do Guarani. Bola perigosíssima. Vamos ver. Quem vai jogar essa bola na área é o Chimango. Chimango que é um esquerdinha muito bom. E hoje quem sair na frente leva uma grande vantagem, até porque a grama não tá ajudando. Foi muita chuva, vamos ver. O Chimango dá aquele sinalzinho pro Ju. Na zaga tem um gigante, o Dionísio. Tem mais um gigante também, o Nilton Oliveira. E vamos ver onde é que o Chimango coloca essa bola. Jogou direto na área. Quem sobe? O Samuel subiu com o Diego. A bola sai em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Samuel quando caiu, não sei o que ele fez ali com o Diego, aí que o time ficou pedindo falta, o Diego ficou caído. Alguém de vocês viu algo a mais nessa jogada ou foi lance de jogo, Vitinho? Lance de jogo. Lance de jogo, mas o lance foi de jogo, né? Eles se encontraram em cima, já tinham pulado, né? E a hora da queda, né? Infelizmente ali Samuel cai em cima de Diego, né? E Diego acaba sentindo ali, viu, Maílson? Beleza. E vamos lá, pessoal. Olha o barulho da torcida aí, pessoal. A torcida inflama aqui no estádio Municipal Oswaldo Rocha. Vamos que vamos. O jogo começou agora. Temos a menos 5 minutos do primeiro tempo. E a bola chegou no Mateuzinho. Ele tem velocidade. Domina Mateuzinho. Quando ele pega na bola, a torcida fica ao delírio. Ele que é o craque desse time. Jogou na frente para o Luan. Luan domina, joga no meio. Luan que tá com um corte de cabelo hoje diferente. Já toca aqui embaixo para o Daniel, tira da zaga lá o gigante Dionísio, que é meio campo, é lateral, hoje tá de zagueiro, ajuda muito. O Luan domina ali, Luan não é lugar de brincar. Vai tirar dali, o Luan joga pra frente, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Bahia. Vamos lá, e o lateral favorece a equipe do Bahia. Ou melhor, lateral que favorece a equipe do Guarani. Quem vai tirar o lateral é o jogador esquerdinha. Jogou na frente para o Mateuzinho na marcação dele. Tem lá o Daniel atrapalhando ele o tempo todo.
E também, agora quem tá na bola agora é o Tonton. O Tonton chuta pra frente. Essa bola vai sair aqui em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Cuidado, Gu, que você tá de sapato aí, escorrega muito, rapaz. Se tu cair aí, vai ser hilário. Olha só, jogou na frente o Brancão, tentou o Luan, não consegue, sobrou para o Daniel. Tira pra frente o Brancão, Daniel tira de novo. O jogo fica lá e calmo. Muita vontade, pouca técnica até o momento. Daqui a pouco o Vitinho fala sobre isso. Quem tá com a bola agora é o Marquinhos. Tocou pra trás o Ricardo. Tira de bicudão lá o Dionísio. O domina no peito, o Eric na marcação dele, o Samuel. A bola sobra no meio para o Marquinhos. Chegou de novo o Eric, o Marquinhos jogou na frente. A bola sobra agora para o Diego. Sozinho o Diego. Vai dar mais um chutão pra frente. Opa! Chegou na marcação lá o Marquinhos. No lance ali no ataque do Guarani, Maílson, acabou sobrando uma solada do Eric ali em cima do Samuel, que tá sentindo. O juiz acabou então, não vendo. Não vendo, o juiz ele não estava bem posicionado, é isso, Johnny? Ele não está acompanhando o lance, está mal posicionado nas jogadas e acabou não vendo esse lance aí, que poderia acabar lesionando o jogador e poderia até ter tomado um cartão amarelo aí, o jogador Eric. Beleza, já volta a rolar. O Luan domina, joga pra trás pro Diego, jogo perigoso. Chegou com muita força ali o Marquinhos, a bola marca a falta o juiz. Nós temos aí 8 minutos do primeiro tempo, o placar mostra Bahia de Botuporã 0, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas também 0. E aí, pessoal, manda no chat pra gente quem você acha que vai sair vencedor e o placar desse jogo. Domina o Diego, tentou tocar aqui embaixo, tocou errado, o Marquinhos vem no Diego e dá um empurrão por trás e o juiz marca a falta que favorece a equipe do Guarani. Falta clara, Maílson, o Marquinhos acabou dando um tranco ali nas costas do Diego, bem marcado. Beleza, a bola alçada na área pelo número 8, o Ricardo vai chegar para quem? Sobrou no meio, será que o Mateuzinho chega? Não chega, sobrou pro número 20, Eduardo toca no meio lá para o Samuel que já lança na frente, tira de cabeça o gigante Dionísio, o esquerdinha vem, mas com ele tem o Marquinhos domina, toca para trás, tocou para o Daniel que já joga no meio, quem agora chega? O Ricardo, muito marcado no meio, opa Ricardo, vai devagar garoto, você toma cartão, roubou a bola, mas roubou com falta, e você percebe que a drenagem está funcionando, o meio campo já não tem mais poça, só tem lá em cima onde o Newton Oliveira está sofrendo juntamente com o Samuel da equipe do Bahia. Olha só o Ju e agora o juiz, mais uma falta ali a favor do Bahia. Um jogo mordido, Maílson. Se o juiz não tomar a rédea do jogo, os jogadores já estão partindo para cima dele. Ele tem que acabar punindo alguém aí para poder tomar conta do jogo. Esse começo aí de final aí, né? Tá um jogo bem trocado. Né, um jogo que está tendo muitas faltas, né, não sei se é por conta do gramado que está molhado ou se é por causa da pressão, né, de ser uma final, né, de ter uma rivalidade entre Bahia e Guarani, né, o jogo começou bem trocado. Se o juiz não botar a rédea, como o Johnny falou, ele vai perder conta do jogo, viu, John Maílson? Beleza, e quem tá na bola é o Chimanga, ele pega muito bem na bola. O Chimango tá na bola, tá posicionado, é mais uma falta perigosa para a favor da equipe do Bahia. Até o Chimango chutou dali direto pro gol! Tava na proteção o goleiro Hernando, mas aquele kick da grama molhada enganou o goleiro, Vitinho. Maílson, é como que eu falei desde o primeiro jogo, né, Maílson? Né, que quando o gramado tá molhado, né, você chuta, quando ela dá o kick, aí fica difícil pro goleiro pegar. E se vai no gol, eu não sei se Hernando pega não, viu, Maílson? Grande perigo pro time do Bahia. Beleza, já tem bola lançada aqui na frente, domina Mateuzinho, ele é veloz, já que procura um, achou o esquerdinho já viu aqui embaixo, jogo pra frente, tirou o Daniel, sobrou com o Eric é danadinho, é veloz também, quase que sobra pro esquerdinha, mas o Doca tava esperto, já lança na frente o Doca na marcação, olha só o Danilo cabeceou, acabou cabeceando pra trás, o Ju tá com ela, tocou lá em cima, opa, essa poça d'água incomoda, sobrou nos pés, Dudu, roubou bem o Brancão, agora rouba de novo o Eduardo, é um perde e ganha danado no meio de campo. Mas o juiz chama os dois para conversar, né? Tá um jogo muito truncado, né? Por ser uma final, por ser a pressão de estar em uma final, né? E tá ali o Du e o Brancão, os dois que se estranharam ali no meio, né? E o juiz acabou marcando a falta pro time do Guarani, Maílson.
Beleza, beleza, o jogo tá frenético, o jogo tá legal aqui na cabine, tá pegando fogo, fogo, fogo. Olha o Danilo, jogou na frente, ele tem muita força, jogou lá na área, na marcação o Samuel, sobrou pra quem? Sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém, rasga lá o Tonton. E na marcação sobrou pro Marquinhos, tem Danilo também, cabeceou na frente para o Nilton Oliveira. Ele cai na poça d'água, o Nilton tá sofrendo com essas poças d'água. Bola pra frente pro Ju, é perigoso, o Danilo chega na marcação. Opa, já tivemos 4. Quantos pênaltis tivemos no primeiro jogo? Foram 3 pênaltis, é isso? Confirma pra mim, pessoal. Olha só, quem tá com a bola é o Ju. Jogou aqui embaixo, bola boa pro Daniel, na marcação do Daniel, Diego, tira o Diego. 3 pênaltis, Maílson, no primeiro jogo. 2 para o time dos professores e 1 para o time do Flamenguinho. Esse gramado, Johnny e Vitinho, os dois podem opinar aí. Ele favorece muito mais o atacante do que o marcador, né? Porque o atacante, ele coloca essa bola na frente, espera qualquer tipo de encontrão justamente para cavar uma falta ou um pênalti. Com certeza, Maílson. E fica mais difícil, né, pro marcador se controlar em pé, aí pode escorregar, pode acabar cometendo uma falta por conta disso, então favorece muito o ataque e nada a defesa. Beleza, isso mesmo, Vitinho? O mesmo, Maílson. E também, né, dificulta a defesa do goleiro, né, Maílson? Se o marcador vacilar, né, pode tomar o gol, viu? Olha só a esquerdinha, o Eric pediu lá em cima, ele viu, tira o Samuel. Quem tá com a bola agora é o número 13, errou o domínio, o Robson tocou lá em cima, o Nilton, será que o Nilton chegou, tocou pro Eric, na marcação do Eric, o Samuel, muito firme o Samuel. Agora quem tá com a bola agora é o Luan, jogou na frente, abriu as pernas, sobrou pra quem? Sobrou nas mãos do goleiro Ele Carlo. Maílson, as duas equipes que estão demonstrando nervosismo, Maílson, né? As duas equipes estão bem nervosas, não estão querendo ficar com a bola no pé, estão se livrando da bola, Maílson. Estão jogando a bola pro ataque, pra zaga vacilar, né? Que eles sabem como é que tá o gramado, para ter a sorte pro marcador fazer o gol. É isso aí, Vitinho fazendo a leitura de todo o jogo. E quem tá com a bola agora é o Guarani. Guarani lança na frente para o Eric. Na marcação do Eric, o Robson jogou direto, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Daqui a pouco eu vou perguntar para os meus comentaristas quem está melhor na partida até o momento. Olha só a esquerdinha, chamou no X1, Eduardo e ganhou. Tocou atrás para o Nilton Oliveira, gigante, Nilton. Devolve para o esquerdinha que chamou no X1, agora o Robson na cara dele. E o Nilton na marcação do Eduardo. Vitinho, 13 minutos, ou melhor, 14 minutos aí do primeiro tempo, Vitinho. Você já percebe alguém melhor na partida ou o gramado dificulta que a bola rola e o jogo fique jogado? Tá um jogo bem difícil de ser rolado, Maílson. Olha lá, o juiz já marcou uma falta, já deu mão, né? E a gente já percebe a marcação individual ali em cima de Eric, né? O Samuel que tá marcando o Eric, né? E o Dan, né? O Dan de Cacau que está marcando o Mateuzinho, Maílson, né? Pronto. Agora tem uma falta aí que tá distante, mas pro Luan não é distante, né? O pessoal costuma chamar ele de vulcão humano. O homem chuta que a bola vai na velocidade de um vulcão. Maílson, ainda mais agora, né, que ele gosta de chutar pra bola dar uma quicada antes do goleiro, né? E tá perfeito pra ele, viu, Maílson? Um abraço especial a Franciele Neves, Maria Lúcia e também a Lidy Gonçalves. Um beijo, Lidy Gonçalves. Um abraço já de Vitória. Um abraço, papai te ama, filha. Vamos lá, e quem tá com a bola agora é o Luan. O Luan vai chutar dali, será que ele consegue? Se ele conseguir, é bola perigosa, viu? Que essa bola, se ela quicar antes de entrar no gol. Partiu, Luan, bateu dali, é bola perigosa! Olha isso, rapaz. O goleiro deu um golpe de vista que assustou a torcida, Vitinho. O goleiro que estava bem posicionado, né, mas ele só deixou a bola sair para fora, né? E eu que falei que o Luan gosta de bater dessa forma, ele bateu, só que não foi no gol, né? Mas se vai, é um perigo, viu, Maílson? Beleza, a bola no meio, obrigado. O Ricardo briga também com o Marquinhos, sobra para o Eduardo. O Eduardo procura o Ju, que voltava de impedimento, mas aí foi direto. Pronto. O Hernando viu muito bem o kick da bola, entendeu que a bola corre muito, esperou e está nas mãos do goleiro Hernando. É o goleiro Hernando que somente sofreu 2 gols nesse campeonato até o momento. O Guarani, rapaz, é isso mesmo. Eu quero fazer uma retrospectiva com vocês aqui, meus amigos. Foi tão corrido que a gente acabou esquecendo de fazer essa retrospectiva, viu? Prestem bem atenção vocês dois aí. Olha só. A campanha do Bahia foi a seguinte. A campanha do Bahia, Johnny e Vitinho, foi a seguinte, ó. O Bahia ganhou do Guerigueri na primeira fase por 3-1. Depois perdeu para o América de 2-1. Depois ganhou do Morro do Girau de 3-2. Depois venceu o Real Bahia por 3-0.
Aí nas quartas de finais o Bahia ganhou o primeiro jogo da Lagoa d'Água de São Francisco por 2-0 e o segundo por 3-2. Na semi, o Bahia perdeu de 1-0 para os professores e ganhou o jogo de volta por 2-1 na corrida e 4-3 nos pênaltis. Essa foi a campanha do Bahia. O Bahia tem 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Essa é a campanha do Bahia. Vou passar para vocês aqui a campanha do Guarani para a gente fazer aqui uma retrospectiva, viu? O Guarani, rapaz, tá invicto. Venceu o Nacional por 4-1. Venceu o Atlético de Botuporã por 7-0. Venceu os professores por 3-0. Depois, ganhou do Vitorinha por 4-0. Nas quartas de finais, o Guarani venceu o Real Bahia por 2-1. Aí ganhou a volta por 4-0. Venceu as semifinais do Flamenguinho, o primeiro jogo por 2-0 e o jogo de volta por 1-0. Ou seja, o ataque do Guarani marcou 26 gols e sofreu somente 2 gols. Vocês acham que essa diferença muito forte, né, de gols marcados e gols sofridos vai fazer jus hoje na final? Ou vocês acham que hoje é jogo de igual para igual e isso não vem a campo? Maílson, hoje não vem a campo, Maílson. O final é aquele jogo, né, que eu costumo dizer, né, que é jogo que você erra menos. Você pode, já aconteceu várias vezes de time ser 100%, mas perder a final, né? Perder o jogo que vale o título, né, Maílson? Então, assim, não convém, né, dentro de campo hoje, pau a pau. Você, Johnny, o que você pensa sobre o que foi comentado aqui? Concordo com o Vitinho, Maílson. É um campeonato à parte, a final é outro jogo, é totalmente diferente. Aí entra a questão do nervosismo, os jogadores não estão da mesma forma como na primeira fase, como nas fases anteriores. Então é um jogo totalmente diferente. Aí o time que tiver a cabeça mais fria, como o Vitinho falou, que errar menos, na maioria das vezes consegue sair campeão. Beleza, pessoal. Agora nós temos aqui mais uma enquete que foi lançada lá no Instagram da Web TV L10. Nessa enquete tem o voto de todos os seguidores da Web TV e quem também participa dessa votação são os votos nossos da transmissão, os votos dos capitães de... Olha só, bateu gol! Gol! Na marca dos 18 minutos do primeiro tempo, ele, o Eric, colocou a bola lá no fundo da rede do Bahia e o placar mostra: Guarani da Lagoa das Costas 1, Bahia de Botuporã 0. Que golaço, que emoção! E a torcida vai ao delírio no estádio municipal Oswaldo Rocha, Vitinho e Johnny. Maílson, Eric que tava perdendo todas para Samuel, aqui ele ganhou, ele limpou, bateu de direita, sem chance pro goleiro, né? Um golaço, que pintura, parabéns Eric, e em final, cara, que golaço. 1 Guarani, 0 Bahia e o Bahia sai atrás, Maílson. Beleza, o jogo ganha ares de emoção. Nesse momento o Guarani tem 1, o Bahia tem 0. E com esse placar o Guarani vai sendo campeão do Campeonato Municipal de Botuporã 2022, Vitinho. E eu estava lendo aqui algumas coisas, Vitinho. Acabei perdendo um pouquinho do lance, mas peguei a parte principal, que foi a parte do gol. Que golaço do Eric, hein, Vitinho? Um golaço, viu, Maílson? Ele que tava perdendo todas para Samuel, né? Ele que venceu, acabou cortando para a direita e bateu sem chance, né? Bateu lá na bochecha da rede, sem chance de ir para goleiro. Um golaço, gol de quem sabe, Maílson. Beleza. Johnny, que gol bonito, Johnny. Que gol de realmente centroavante e de um cara liso que sabe marcar gols, né, Johnny? Gol de quem sabe jogar, Maílson. Craque de bola que é o Eric. Levou 2 e bateu no cantinho, um golaço. Beleza, eu vou continuar aqui, viu, pessoal? Olha só, vou falar rápido, se tiver algum lance perigoso, vocês me chamam, viu? Ó, nós tivemos votos da equipe de transmissão, capitães de cada equipe, na enquete do Instagram e votos também da equipe de arbitragem. Quais eram os critérios, viu? Cada voto vale 3 pontos, a participação na final ganha mais 3 pontos. E título de campeão também ganha mais 3 pontos, viu? Vamos lá. Quem foram votados aí como craque do campeonato? Calma aí, olha só, o Esquerdinha colocou na frente na marcação dele o Tonton. Olha só, o Tonton vem pisando tudo, meia bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani. O jogo tá emocionante, o jogo tá rápido, o jogo tá pegado. A torcida tá ligada. Foi um pouquinho por cima ali o Tonton, né? Levantou um pouquinho a mais a sola. O juiz poderia até ter marcado um lance perigoso ali, Maílson.
Eita, que torcida é essa aqui, rapaz? Barulhenta essa equipe do Guarani. Jogou esquerdinho, chamou um, chamou dois, sopra a falta e toma uma bolada nas costas que não deu nada. Quem tá na bola agora é o Tonton, jogou pra dentro da área, Tonton, que perigo. Sobrou lá em cima para o Brancão, tentou tocar, não conseguiu, sobrou pro Eduardo, está jogando com o Ju. O Ju tenta dominar, não domina, chega na rouba a bola, o Brancão rasga gol hoje o zagueiro Danilo, que até o momento era simplesmente volante. Olha só quem tá com a bola agora, o Marquinhos ganha lá. Eu vou continuar aqui falando, gente. Eu já falei pra vocês como funcionava a votação e a pontuação. Quem foram os votados como craque do campeonato? Prestem atenção aqui, meus amigos. Tivemos voto pro Mateuzinho, da equipe do Guarani. Tivemos voto pro Mauricinho. Tivemos voto pro Sonson, pro Coutinho, pro Eric, pro Renilson, do Vila Real, pro Nivaldo, da Lagoa Grande. Tivemos voto pro Carlos Henrique, do Bahia. E tivemos voto pro Luan, do Guarani. Como que tivemos a votação? Quantos pontos tiveram cada um? Pela galera que votou, o Mateuzinho está sendo craque aí, viu? Ele teve 177 pontos. Em seguida veio o Maurício com 24 pontos. O Sonson com 15 pontos. O Coutinho teve 12 pontos. O Eric, 9 pontos. O Renilson teve 6 pontos. O Nivaldo, o Carlos Henrique e o Luan tiveram 3 pontos cada um. Entendeu? Conforme o regulamento que eu falei lá embaixo, lá, de as pessoas que votaram, vale uma pontuação. E tivemos também, pessoal, a votação para o melhor goleiro do campeonato. Tivemos aqui, olha os goleiros que foram citados, prestem atenção. Tivemos o Hernando, que está jogando agora pelo Guarani, o Nivaldo da Lagoa Grande, o Almir da Lagoa d'Água de São Francisco, o Elicardo da equipe do Bahia, que está pegando agora, o Vinícius Coruja, goleiro do Atlético Botuporã, o Ronaldo do Sport Tigre, o José do Nacional e o Tarley dos Professores. Como ficou a pontuação? O Hernando teve 174 pontos. O Nivaldo da Lagoa Grande teve 51 pontos. O Almir teve 15 pontos. O Elicardo teve 15 pontos. O Vinícius teve 15 pontos. E depois, com 3 pontos, tivemos o Ronaldo, o José e o Tarley. Essa foi a votação. Então, pela galera que votou na Web TV, pela a transmissão aqui nossa da cabine, pela a arbitragem e também pelos capitães de cada equipe, quem está levando os prêmios aí de melhores como craque do campeonato e goleiro melhor é o Mateuzinho, do Guarani, e o goleiro Hernando. Até então, os dois estão sendo. Aí, nós já temos aqui um envelope, né? E assim que finalizar, nós vamos ver quem vai ser os melhores, colocaremos um nome aí e na hora da entrega dos prêmios, entregaremos para eles os prêmios, quem for os escolhidos. Vocês concordam aí, pessoal, com essa maioria de votos aí para o Hernando e para o Mateuzinho? Wilson, até agora, no craque do campeonato, na minha opinião, realmente é o Mateuzinho. Desequilibrou em várias fases aí do campeonato a favor do Guarani. Já na questão do goleiro, talvez tem outros goleiros aí que se destacaram mais do que o goleiro do Guarani. Aí acredito que vai ser o time que for campeão, o goleiro aí deve estar merecendo o prêmio de melhor goleiro do campeonato. Maílson, eu fico com o Johnny também, viu, Maílson? Né, o melhor jogador foi Mateuzinho, né? Mateuzinho que se consagrou o melhor jogador, na minha opinião, foi no jogo contra o Flamenguinho, né? Que teve confronto direto, né? Entre Mateuzinho e Mauricinho, né? E Mateuzinho conseguiu sobressair um pouco a mais que Mauricinho, então por isso o meu voto é em Mateuzinho, né? E sobre goleiro, né? Goleiro, na verdade, não teve aquele sim, você fala, nossa, esse foi o goleiro, né? Aquele destaque. Né? Mas o goleiro do Guarani foi o que tomou menos gol, então vou levar nesse critério e vou dar meu voto é nele. Então, e também temos o seguinte, pessoal, o time que chega na final, não sei se vocês acompanham os campeonatos nacionais, que todos nós aqui gostamos de futebol, acompanhamos, sempre eles são os melhores, né? Então, assim, realmente, o Hernando não era tão solicitado até pelo time bom que tem na retaguarda, mas quando era, estava lá presente. Entendeu? Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai ver quem foi o melhor goleiro e também quem foi o craque do campeonato. Beleza, olha só, essa bola jogada aqui para o Ju, passou por cima do Dioniso, vai sobrar lá nos pés do Hernando, que tira com os pés. Vocês perceberam que essa bola, o gramado deu uma esticada, viu? Maílson, se o gramado não tivesse assim, Maílson, o Ju saía na cara do gol, né? Mas foi o que eu falei, né? Se você dá um chute, olha lá, Maílson. Olha o Dionísio, que bote, jogou na área, tem desvio, sobrou pro Samuel, cabeceou. Pega o goleiro, Hernando. Bom, Maílson, continuando, né? Se não tivesse assim, o Ju saia na cara do gol, né? É o que eu falei, se você bater na bola, a bola for para ser 20 km por hora, ela vai a 40, né? Ou 50, né? E o goleiro foi bem, o goleiro antecipou, foi bem. Beleza, e quem tá com a bola no meio do campo é o Marquinhos. Nós temos 25 minutos e 45 segundos do primeiro tempo. Bola pro Eric, não tá impedido não, o Eric tem velocidade na marcação dele, o Doquinho, o Eric para a bola, joga pro meio, passou entre dois, o Samuel chega, bateu o Luan de fora, tem desvio e a bola vai sair em escanteio a favor do Guarani. O jogo fica elétrico, o Eric entrou no meio de 3, a bola sobra pro Luan, que não chuta bem, porque se ele pega apoiado, levaria perigo ao goleiro, Vitinho.
Exatamente, né? Se o Luan acerta, né? Ele que é um cara que pega bem na bola, se ele acerta, eu acho que seria difícil o goleiro pegar, viu, Maílson? Já temos 272 telespectadores, eu quero chegar a 300, pessoal. Compartilha essa live. Vitinho, passa o microfone pro Dione, que eu tenho uma pergunta pro Dione. Olha só essa bola na área, tira o Tonton. A bola vai sobrar com quem? Vai sobrar com o Mateuzinho. Sobrou com o Mateuzinho, domina, botou na frente na marcação dele o Daniel. Olha só o Marquezinho, chuta de lá, tira a zaga. A bola vai sobrar aqui no fundo para o Diego, na marcação dele tem o Ju. O Diego joga fácil, joga pra lateral. Joga simples, feijão com arroz. Johnny, como é que tá a atuação do juiz, do trio de arbitragem até o momento, Johnny? Vai lá, Maílson. No começo do jogo ele estava um pouco perdido, estava apitando longe do lance, mas conseguiu controlar. Agora a gente vê que ele está mais próximo de todas as jogadas, está marcando bem, conseguiu controlar o jogo, Maílson. E os bandeirinhas até agora não foram testados. Então o trio de arbitragem no momento tá bem. Beleza, a bola tá com o Tonton aqui na zaga. O Tonton já lança essa bola aqui na frente para o Ju. O Ju deixa ela aqui, que já entendeu como é que funciona na marcação do Ju. Tem o Diego, Ju mete a mão na cara do Diego. O juizão não vê. O Diego não pega essa bola. O Ju vai chamar o Dionísio 1x1. Tira o zagueirão Dionísio. E é escanteio que favorece a equipe do Bahia. O Dionísio muito bem nesses botes, Vitinho. Maílson, o time do Bahia que o Ju tá tentando muito, né? O Dionísio, que não é zagueiro, né? Que tá fazendo essa função que não é a dele, tá fazendo bem. E Ju tá querendo buscar jogo, mas Ju tá querendo empate. E lá vem o Bahia. Bahia toca atrás, o Samuel tocou atrás para o Daniel. O Daniel pega bem de esquerda, jogou essa bola na área, bola perigosa aqui, tirou e bateu na travessão! O Ju cabeceou a bola foi no travessão e voltou. Rapaz, que chance teve o Bahia, Vitinho! Teve um contato de cabeça lá, viu, Maílson? Foi o que eu acabei de falar, né? O Ju tá buscando o jogo, né? Eu acabei de falar que ele tá querendo um empate, acerta a bola no travessão, que se vai no gol, o goleiro não pega, né? O esquerdinha acabou levando um choque, né, com o Ju nessa jogada, né? Foi bela chance do time do Bahia, Maílson. O jogo tá frenético, tivemos ali um contato de cabeça e você pode falar um pouquinho disso. Quando tem esse tipo de contato, tem que parar o jogo imediatamente, né, Johnny? Hoje a regra fala, Maílson, que contato, cabeça, tem que parar o jogo na hora, tem que chamar o atendimento médico para ver se não foi algo mais grave. Então, contato cabeça com cabeça, o jogo tem que ser parado. O juiz aí agiu bem. Até porque hoje o que tem que preservar é a integridade física, né, Johnny, dos atletas, então, e o contato de cabeça é muito perigoso. É o mais importante, Maílson. O espetáculo é bacana, é legal, mas só que todos os jogadores saírem com saúde, tranquilos depois de um jogo, é o que mais importa. Então o juiz aí agiu muito bem e o lance tem que ser parado mesmo. Beleza, e a gente já observa que os dois jogadores já se levantaram, ou seja, não foi nada muito grave, graças a Deus estão de volta. Tira o Luan, se o Luan vê o Eric, ele vai lançar e se passar. O Tonton foi esperto, esperou a bola que cai e bateu nas pernas do Tonton. Olha o Chimango, jogou direto na cabeça do Mateuzinho, que quase vai a nocaute. Olha só a bola, quem tá na bola agora é o Tonton, não bate e rebate, sobrou pro Tonton, Tonton toca no meio pro Marquinhos sozinho, já mandou, já autorizou, já mandou voltar, jogou lá pro Diego, não chega, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente vai pedir nosso câmera pra dar uma passeada na torcida, que eu tô vendo o estádio lotado hoje, viu? Tá lotado. Mas não dá tempo, Maílson, né? Porque não tá saindo bola no chão, tá dando lançamento, então a qualquer momento pode sair o gol e pode perder o lance, né, Maílson? Os times que agora estão, o nervosismo tá se abaixando, Maílson, tá começando a gostar do jogo, as duas equipes, né? Não tá aquele jogo frenético como estava, só na pancada, né, Maílson? Beleza, beleza, a bola já foi da lateral cobrado. Ricardo muito bem no jogo hoje, marcando certinho, fazendo sua função de volante, substituindo aí o Dionísio, que teve que ir pra zaga juntamente com o Dionísio e o Danilo. Por quê? Porque os dois zagueiros titulares dessa equipe do Guarani, que é o César e o Coutinho, não estão em campo. Por que eles estão em campo, Vitinho? Por que o César e o Coutinho não estão em campo? Explica pra mim. O Coutinho, né, que acabou dando um pisão em Mauricinho, né, e o Bandeirinha acabou chamando, ele acabou se exaltando, acabou sendo expulso. E César foi depois do jogo, Maílson. Depois do jogo ele foi lá conversar com o juiz, deve ter falado algo, né. Aí foi expulso, Maílson. Beleza, olha só que furada do Chimango, sua perna foi para lá em cima,
perto do asfalto com destino a Caturama. Que isso, Chimango? Você não é disso não, rapaz. Lateral cobrado por Daniel, muito mal cobrado. O Daniel cobra um lateral meio diferente. Agora o Tonton vai lançar lá na frente. O Dionísio de cabeça gigante. Dionísio tenta proteger o esquerdinho, não consegue. O Robson tem mais força que ele. Jogou na frente pro Samuel. Samuel vai cair na poça da água. E saiu da poça, já lançou lá em cima. Raspa o Danilo. Rapaz, vocês observam que o Danilo e o Dionísio estão ficando muito próximos. E acaba que um atrapalha o outro. Olha só, o Ju chamou o Ricardo. O Ricardo foi na dança. Marca. Falta que favorece a equipe do Bahia. Falta perigosa, viu? Falta perigosa, bem marcada, Maílson. O zagueiro ali, o defensor da equipe do Guarani, acabou segurando o Ju. Poderia até ter tomado um cartão amarelo, mas como o lance não estava indo em direção ao gol, o juiz preferiu não dar o cartão. Beleza, beleza, beleza. E a bola não para de rolar. A torcida do Guarani não para de vibrar, não para de barulhar. É animação, é animação, é animação. Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Olha só, a torcida toda tomando aquela cervejinha gelada. Beleza, a bola vai ser alçada na área. A bola vai ser alçada. Vai ser alçada na área essa bola. Quem tá na bola é o Chimango. Olha só o Chimango na bola. Vamos ver o que o Chimango vai fazer. Jogou essa bola na área em 3 dedos. Tira de lá o Hernando. Vai sair lá em cima. Não saiu não. O Diego tá nela. Rasga de lá o Diego. Joga a bola em lateral. Que favorece a equipe do Bahia. Maílson, você percebe, né, mas que a zaga a zaga do Guarani não tá conversando, mas tá um batendo cabeça com o outro, né? Já percebe a falta que faz César e Coutinho, Maílson. Olha o Robson, fintou 1, fintou 2, fintou 3. Essa bola pro meio do Diego é perigosa. Olha o Du, puxou 1, puxou 2. O Mateuzinho voltou pra ajudar. O melhor foi o esquerdinha que volta pra ajudar. Que corte maletoso do Diego, né? Vocês dois aí, vocês percebem que esse tipo de corte não pode ser pro meio da área. O Diego fez um corte de cabeça pro meio da área, como se fosse um toque pro time do Bahia. Ajeitou ali pro jogador do Bahia chegar batendo, só que segurou um pouquinho a bola, né? Não deu o chute e acabou perdendo. E ali no lance seguinte, o próprio jogador Newton Oliveira acabou acertando o companheiro dele, o esquerdinha. O juiz acertou, não marcou nada. Exatamente, vamos lá, nós já temos 33 minutos do primeiro tempo. Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Lembrando que antes desse jogo tivemos a disputa de terceiro lugar entre Flamenguinho versus Professores, onde o Flamenguinho levou a melhor por 2-1 e se sagrou terceiro colocado no campeonato, 16º campeonato Botuporense de futebol. Exatamente, se sagrou aí o terceiro lugar. Olha aqui, Johnny, fecha a boca, Johnny, você vai sair na foto agora, garotinho. Vamos lá. Pronto. Tive que dar risada no ar aqui, não teve jeito não. Vamos lá, quem tá na bola agora é o Chimango. Ele é muito bom na perna esquerda, ele vai alçar essa bola na área. Jogou direto na área, Hernando tira de soco o goleirão Hernando. Vai sobrar em cima para o esquerdinha que vai chegar. Escorrega o esquerdinha, colocou na frente. E vai chutar dali, chutou lateral pro Bahia. Você vê o esquerdinha, né, Maílson, voltando para marcar muito, né? Eu acho que deve ser tudo combinado, né? O estilo do jogo do Guarani, né, que não é esse, né, que esses caras que ficam mais à frente, e hoje ele que tá voltando para marcar muito, viu, Maílson? Olha só, a bola ficou ali naquela poça d'água, uma água perigosa. O Newton tenta proteger de um lado, tenta proteger do outro. O Marquinhos briga com ele, a bola sobrou. Falta a favor do Guarani. O Marquinhos deu uma chegada ali, eu não sei o que aconteceu, foi na água, né? E nós temos 35 minutos do primeiro tempo. O Johnny continua, o árbitro continua bem, Johnny, tá apitando certinho, tá próximo ao lance. Você tá vendo algum detalhe que você possa dizer ou para você tá tranquilo? Até o momento ele tá bem no jogo, mas como eu disse antes, conseguiu controlar a partida, né? Tá marcando bem, tá apitando próximo dos lances. Ali teve um lance um pouquinho mais forte, ele acabou pegando a falta corretamente, tá bem na partida. Beleza, Johnny, valeu pelos comentários, Johnny. Vamos que vamos, é isso aí, temos a presença ilustre aqui no Estádio Municipal do nosso amigo Marcos Vinícius, diretamente lá do Jardim São Luís, São Paulo, aqui em Botuporã, Bahia. Beleza, Johnny, valeu pelos comentários, Johnny. Vamos que vamos, é isso aí, temos a presença ilustre aqui no Estádio Municipal do nosso amigo Marcos Vinícius, diretamente lá do Jardim São Luís, São Paulo, aqui em Botuporã, Bahia.
Maílson, naquele lance lá, né, que Brancão, se não me, que me parece que é Brancão, ele ficou protegendo, né, acabou tomando alguma pacada, acabou sentindo e vai saindo aí, viu, Maílson? Beleza, Vitinho, beleza, Vitinho, de olho em tudo, o menino tem olho de águia, rapaz. Ele observa todos os lances delicadamente, ele é muito delicado, ele consegue perceber tudo o que acontece ao seu redor. A bola já tá rolando mais uma vez. Tira o Dionido, vai sobrar pro Mateuzinho, ele tem velocidade. E quem tá na marcação do Mateuzinho é o Chimango. O Chimango chega firme. O Mateuzinho até agora não teve espaço nesse jogo para brilhar. Sobrou ali para Diego. Rasga, Diego jogando demais, um menino danadinho. Olha o Eric já domina, girando, vai pro pá. O juizão tá dizendo que ele tava voltando e cobrou lá com a bola rolando e manda voltar o juiz, Johnny. O Bandeirinha pegou um impedimento ali, né? Eric vinha voltando da posição irregular. O time do Bahia foi sair rápido, mas bateu o lance irregular com a bola rolando. O juizão mandou voltar. Bola tá rolando, Robson toca lá pro Samuel, Samuel cruza na área, quem tá na área é o Diego, agora sim ele tirou, mas agora sobrou no pé do Ju, Ju é danado, olha só o Ju domina, apruma o corpo, Ju, e puxou mais uma vez pra esquerda o Diego Canelo, Dionísio com as mãos pra trás, fazendo certinho o movimento, e o juiz dá escanteio que favorece a equipe do Bahia. O movimento do Dionísio está correto? O juiz marcou certamente, Johnny? Corretíssimo, Maílson. Dionísio ele foi perfeito, cirúrgico, com os braços para trás. A bola bateu nele, nada a marcar. Pronto. E a bola não para de rolar no estádio municipal do Rote. Samuel joga, ele é muito bom no escanteio. No jogo passado ele fez gol olímpico, Samuel. A bola agora sobra pro Daniel. Daniel toca no meio para o Eduardo. Eduardo toca aqui embaixo. Olha só, o Luan tirou com a bola, fazendo efeito. Jogou lá em cima pro Eric, que agora não tá. A bola bate nas costas do Eric, tem muita velocidade. O Luan já viu o Luan aqui embaixo. Jogou de 3 dedos pro Luan. Se a bola aqui que é o Luan domina, o Luan tá com fome de bola. Olha só, o Luan de série que ele não sabia fintar. O Mateuzinho vai puxar pra esquerda. Mateuzinho puxou demais. Mateuzinho foi muito preciosista, Mateuzinho. Toca essa bola rápido, garotinho. Maílson, o Mateuzinho, né, que foi o destaque desse campeonato aí. Nessa final tá deixando um pouquinho a desejar, mas é porque a marcação está grudada nele, Maílson. A marcação está grudada, a marcação tá muito preocupada com o Mateuzinho, né? E dando de cacau, tá grudado em Mateuzinho, viu, Maílson? Beleza, exatamente. O Mateuzinho hoje não tá tendo espaço e já sabe que se der espaço ele é danado. Ele vai pra cima. O Eric é na marcação do Samuel. Samuel tira de qualquer jeito. Sobrou na cabeça do Dionísio, que de cabeça não passa nada. Cadê esse meio desse time do Guarani? Olha só o Luan. Olha o monstro Luan de carrinho. Se lambuzou na lama. O Luan tá parecendo um piatanzinho, Luan. Luan, é isso mesmo. Quer ser campeão? Se joga, garoto. Vai pra cima. Olha só. Bahia. Toca pra trás, Daniel. Erra o Daniel, sobra pro Ricardo, Ricardo coloca na frente, uma carreta desgovernada e falta dura do Daniel, o juizão para, o Ricardo fica caído, falta bem marcada, Johnny. Entrou um pouquinho mais forte ali o Daniel, acabou pegando o jogador do Guarani, falta bem marcada. Beleza, pessoal, e você que voltou lá, que estiver acertando aí os placares, vai participar daquele sorteio de R$50 no Pix, para saber aí quem cravou os resultados certinho naquela pontuação que estava lá na Web TV L10, né, com regulamento, né? Olha só, agora a bandeirinha também escorrega lá em cima, é muita água, é muita lama, a bandeirinha escorregou, é uma pena, mas isso acontece com as melhores profissionais do Brasil, não é isso? Maílson, aquele lado ali, né, que não tá judiando só dos jogadores, não, tá judiando também do bandeirinha, do juiz, né, o juiz que já caiu começando o jogo, agora a bandeirinha, né, ali tá meio complicado pra correr, viu, Maílson? Beleza, 40 minutos do primeiro tempo. Nós temos 290 telespectadores. Eu quero 300 no primeiro tempo e mais 300 no segundo. Chegaremos a 600. Milton Oliveira lança na frente, abriu as pernas esquerda. Não deu certo esse corta-luz. Quem tá com a bola é o Marquinhos. Chegou muito firme o Ricardo. Olha só o Brancão também na marcação do meio de campo. A bola sobra pro Samuel, que vai lançar mais uma bola aqui. Foi de novo o Dionísio e foi também o Diego. Eles estão muito colados. Olha o Mateuzinho na marcação agora do Daniel. Daniel joga na frente. O Diego já é a segunda, Diego.
Diego, que isso, menino? Dionísio foi junto na marcação, o Diego tá levando um baile da bola e também do Ju no momento do jogo. Quem tá com a bola agora é o Daniel, chamou a esquerdinha, danadinho, roubou a esquerdinha, já viu o Eric lá em cima, essa bola era pelo alto, mas não deu certo não, o Eric tá na marcação do Eric, o Tonton já lança na frente, olha o Danilo muito bom na antecipação, e o Ricardo também lançou e não tem ninguém pedido, o Matheus não tem velocidade, o Ricardo sasga o goleirão, Ricardo esperto, ligeiro, rapaz, olha só, o Ricardo tira, tentou dominar, tocando pro Luan e acabou jogando direto para lateral. Maílson, ele tentou que ajeitar pro Luan, né? Meio que ajeitar pro Luan, acabou errando o cálculo, né? E acabou jogando para fora. Olha só o Ricardo na marcação do Marquinhos. Chegou bem o Ricardo, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Bahia. Tá todo mundo se jogando na bola, né, Maílson? Aí as pessoas devem estar achando que tá escorregando, mas não, é porque é final, quer ser campeão, tá todo mundo se jogando mesmo, viu, Maílson? Beleza, olha só, o Samuel tocou no meio, tocou errado, sobrou para o esquerdinho toca embaixo para o Luan tem a marcação dele, o Daniel, olha só a jogada de efeito do Luan, veio pisando o Chimango, mas o Luan também veio, mas que isso, Matheus, o jogo é pra frente, Matheus tá sentindo, será que o Matheus tá sentindo o peso do jogo? Ele tá sendo muito bem marcado, Vitinho. Ele tá sendo muito bem marcado, né, Maílson? Ele que foi um dos destaques, né? É sempre bem falado, então todo mundo já olha pra ele com outro olhar, né, Maílson? Olha essa bola no meio bem tocada do Luan para o Brancão. Brancão tomou duas, o juizão mandou seguir, tentou jogar nas costas, domina lá, o Danilo já sai jogando com o Nilton Oliveira. O Nilton Oliveira tem um campo gigante pela frente, mas prefere parar a bola, olhar para um lado. Olha o esquerdinha, vai colocar na frente, rasga lá o zagueirão, doca. Agora o Danilo já sai jogando com o Brancão. Nesse momento, a equipe do Guarani apavorando aqui na zaga do Bahia. Quem tá com a bola agora é o Luan. Luan hoje tá querendo o jogo, tá buscando toda hora. Luan domina, levanta a cabeça, olha, joga aqui no Marquinhos para ver se ganha um escanteio, não ganha. Quem vai chegar na bola é o Chimango. Na marcação do Chimango, o Mateuzinho, o Eduardo domina. Olha o Brancão, opa, o Brancão deu um belo bote. Tocou embaixo o Mateuzinho, esquerdinha Mateuzinho. Olha só o Luan, chamou o Eduardo no X1. A bola sai, lateral que favorece a equipe do Guarani. 43 minutos do primeiro tempo. No momento o placar está mostrando Guarani 1, Bahia 0. O jogo, né, Márcio? O jogo acabou ficando menos trucado, menos falta, né? Menos pancada, né? Digamos assim. E o juiz tá bem, Márcio. O juiz tá em cima de todos os lances, né? Conseguiu tirar um pouco dessa pressão, né? Que é apitando uma final que não é nada fácil, viu, Maílson? Esse juiz aí que de todos que vieram aqui até hoje foi um dos mais bem falados, mais elogiados, né? O pessoal gosta muito da postura dele. Você, Johnny, que acompanhou também todos os jogos aí, com certeza acompanhou esse juiz. Fora o jogo de hoje, como é que você acha que foi a trajetória dele aqui no Campeonato Municipal de Botuporã? Ele vem bem, Maílson, apitando bem os jogos em que ele esteve, conseguindo sempre controlar o jogo, deixar o jogo correr, não deixar os jogadores tomarem conta da partida, assim como ele está fazendo hoje. Está apitando bem, está mantendo o controle, o jogo bem jogado, e ele está fazendo o que ele tem que fazer, apitar o jogo. Beleza. E teve um perde ganha no meio de campo. O Ricardo acabou perdendo a bola para o Eduardo. E a bola já vai ser cobrada pelo Tonton, que lançou na frente. Essa bola, será que cai? É perigosa, sobrou no pé do Ju. Olha só, o Hernando sobrou, o Ju bateu. Tira o zagueirão Danilo. Que time é esse, rapaz? Quando um erra, o outro tá lá para recuperar. É um time guerreiro, é um time de família, é um time muito grudado, Vitinho. Maílson, ali escorregando, acabou complicando um pouquinho o time do Guarani, né? Mas só que o Danilo, né, que tá como zagueiro hoje, se recuperou bem, cobriu o goleiro, né? Tirou o gol que tava em cima da linha, e Ju tá tentando, viu, Maílson? O quarto árbitro subiu a plaquinha ali, Maílson, 3 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Acho que foi bem, 3 minutos está de bom tamanho, não teve tantas paradas assim, algumas faltas um pouquinho mais duras e tal, mas 3 minutos está de bom tamanho. Eu ia perguntar para vocês se 3 minutos estava de bom tamanho, você já me respondeu. Muito bem, vamos lá. Falta perigosa a favor do Bahia. Falta, cobrou em 2 lances, né? O juizão tá com o braço levantado. Se for direto pro gol, não vale. Quem tá na bola é o Chimango. Olha só, o Chimango saiu tocando aqui, tocou pro Tonton. Tonton domina com a esquerda, lançou no chuveirinho, direto pra fora. E o goleirão agradece, né? O goleirão agradece, né, Vitinho? O goleiro tá ganhando, né? Tá com o título aí, né? Meio que calimbrado, né, Maílson? Ainda tem mais 45 minutos.
né? Mas agora ele vai aguentar tempo, né? E ele vai trocar a luva, viu, Maílson? Vai trocar a luva. Então, com certeza aí o juiz já deve dar mais um aí de acréscimo aí, né? Vai trocar a luva. Tá escorregando, né, Maílson? Exatamente, bem provável que essa luva aí não é das melhores, ele não ia imaginar que ia sofrer tanto, mas o time preparado do Guarani tem luva reserva, né? Tem time que não tem nem luva, o Guarani tem até luva reserva. Isso é bom. Beleza, pessoal, você que está chegando agora, antes desse jogo tivemos aí o jogo entre Professores versus Flamenguinho. O Flamenguinho se sagrou, ficou com o terceiro lugar, né, do 16º Campeonato Municipal de Botuporã. O Flamenguinho venceu por 2-1, 2 gols do Mauricinho a favor do Flamenguinho e um gol do Vavá a favor dos Professores. E agora aqui na grande final, Bahia de Botuporã está perdendo por 1-0 para o Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. O gol foi feito pelo Eric e um golaço, né? O pessoal aqui da nossa transmissão achou um golaço. Isso aí, Maílson. Isso aí, Maílson. Para a galera que acabou de chegar aí, né? O gol foi marcado por Eric, né? Por volta de uns 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Ele cortou para a direita, bateu na bochecha, né, da rede, né? É difícil o goleiro pegar, é quase impossível, né? E tá 1-0 Guarani, Maílson. Beleza, o tiro de meta vai ser cobrado. O juiz deu mais um. Deixa eu ver se é isso mesmo na placa. Tiro de meta cobrado, furou, sobrou para o Eric. Tiro, Samuel na cola do Eric. 2 de novo de cabeça. Esse time não conversa, rapaz. Isso tá um perigo danado. E quando tira, sobra espaço. O Marquinhos tá com a bola na marcação. Agora o Diego marcando. Olha só, o Diego marcou muito bem, o esquerdinha colocou na frente, perigoso, toca lá em cima pro Luan, esquerdinha, deixa de ser fominha, garoto. Agora quem tá com a bola agora é o Ju, o Ju tá querendo o jogo, o Ju tá toda hora, o Ju quase, olha só, o Diego vai lá e rouba. O Ju com certeza sentiu a perna ali, né? O Luan tenta, agora sobrou para o Diego, toca rápido com o Luan já procura um, já achou, quase, essa bola passava para o Mateuzinho, se passa a velocidade, o homem tem de sobra, viu? Sim, realmente se passa, né? Mas Dani Cacau tá bem, né? Tá neutralizando o Mateuzinho, né? Na verdade, né? Samuel, que quando perdeu o confronto contra o Eric, né? Foi o gol, né? Então os caras estudaram bem para marcar esse time do Guarani, viu, Maílson? O juizão acaba de chamar ali os dois para conversar, o Mateuzinho de um lado e o Dan do outro, né? Eles estão se pegando, o auxiliar do lado de cá chamou no rádio e falou para dar um recadinho, ele falou, se continuar assim, ele coloca os dois para fora, Vitinho. Maílson, os dois vão se encontrar até os 90 minutos, Maílson. Pelo jeito, os dois vão se encontrar até os 90 minutos. E agora é falta perigosa aí pro time do Guarani, né? Lembrando que a grama está bem molhada, né? E qualquer falta é perigo, Maílson. Beleza, e agora o Luan tá na bola, ele é o homem das bolas paradas do Guarani. O Luan que tá doido pra fazer um golzinho de falta nesse campeonato. Eu já vi ele fazendo gol daquela posição. Já vi um amistoso, ele pega muito bem na bola. Hoje a bola tá molhada, pode favorecer ele e também pode favorecer. Bateu, Luan, tem desvio. Deixa eu ver se pega o goleirão, se ela vai pra escanteio. O goleiro, onde o goleiro saiu, o goleiro foi esperto e ao mesmo tempo corajoso. A bola agora sobra, é lateral que favorece a equipe do Guarani e já encerra o primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. E no momento o placar mostra pra você o Bahia 0, Guarani 1. E vocês vão ficar com imagens aí do primeiro tempo. E vamos conversando aqui um pouquinho, Vitinho. O que você achou desse primeiro tempo? O que você espera pro segundo tempo? Maílson, o primeiro tempo que começou meio pegado, meio com a pressão por ser uma final, né? Essa pressão acabou diminuindo, né? Acabou tendo jogo, rolando o jogo, teve oportunidade das ambas equipes, né? O gol marcado pelo Eric, né? E também teve a chance de Ju, né? Que acabou acertando no travessão, viu, Maílson? Então, no segundo tempo, a gente espera um grande jogo. O Bahia querendo marcar e o Guarani querer administrar o seu 1-0 para poder ser campeão, Maílson. Vai valendo o título. Um jogo bem jogado, Maílson. O árbitro se postou muito bem, começou meio perdido, mas conseguiu assumir o controle da partida. Até o momento está tudo tranquilo por parte do trio de arbitragem. Beleza, pessoal, você vai ficar com imagens de campo e ouvindo o fundo musical. Não, vai ficar só com as imagens. Já a gente volta para aquele bate-papo e para o segundo tempo aqui do Bahia de Botuporã versus Guarani da Lagoa d'Água dos Costas.
Voltou, vamos pro segundo tempo aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. A bola já volta a rolar e o placar tá mostrando pra você. Guarani tá com 1, Bahia tá com 0 e tivemos mudança na equipe do Bahia. Já o Vitinho fala quem entrou e quem saiu. Olha só a bola, o Riquelme tenta participar, tenta tocar pro Ju e já toca errado. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Maílson, o time do Bahia que mexeu, saindo o Marquinhos, né, que estava jogando de atacante com o Ju, para a entrada de Riquelme, camisa número 8, viu, Maílson? Beleza, olha essa bola lançada na frente, a bola tá com quem? Na proteção dela tá o Tom, a bola sobe, é lateral que favorece a equipe do Bahia. Com o decorrer da partida aí, né, a grama ficou um pouquinho mais seca, né? Tá dando para correr, a bola tá rolando bem, viu? Pronto. Deu uma melhorada boa, só ficou uma poça d'água lá em cima lá. O Nilton agora mudou pro lado de cá, não vai sofrer tanto como sofreu no primeiro tempo. Quem tá com a bola esquerdinha, jogou na frente pro Mateuzinho. O Mateuzinho tenta tocar no meio, tocou, rasga de lá o Tonton não dá moleza. Cabeceou o Tonton, cabeceou errado, ele escorregou, quase se machuca sozinho. A bola tá em direção ao gol, fica nas mãos do goleiro Elicardo. Segundo tempo da final do Campeonato Municipal de Botuporã. 16º campeonato. Olha só, o Samuel deu um encontrão. E o juizão não deu nada, não. Chega o Eric Guerreiro, Eric. Olha o esquerdinho também. É uma disputa acirrada entre Samuel e Eric. Não tem moleza não, viu? Não tem moleza não. Samuel toca para trás, tira o lateral atrás para o Doquinha. O Doquinha já procura, já lança lá em cima para o Daniel. Lançou errado, cabeceou de lá o Diego. A bola sobra no meio para o Robson, que domina no peito, coloca a bola no chão. Na marcação do Robson. O Eric que entra faltoso. É falta que favorece a equipe do Bahia. Bola já jogada na frente pro Ju. Será que o Ju chega na marcação do Ju? Danilo foi os dois zagueiros juntos e ninguém ficou na sobra. O Ju jogou direto no segundo pau. E a bola sai em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Maílson, o Eduardo Lima, né, que tá nos assistindo diretamente de Caturama, né? Aquele abraço aí, viu, meu parceiro? Valeu. Pronto, um abraço, Eduardo. Joga no chat, a gente tá esquecendo do pessoal do chat. Vamos falar um pouquinho com esse pessoal bacana do chat. Tem muita gente aqui, viu? Daqui a pouco. Dá uma líder pra gente do chat aí, o Johnny Santos. Aí o Rick Neves aí, esse esquerdinho é muito bom. O Lucas Mato, qual foi o placar de 1 hora, Johnny? 2-1 para o time do Flamenguinho, Lucas. O Flamenguinho ficou com a 3ª colocação aí no campeonato. O Cido Matos, vai Guarani, tô aqui na torcida. Pamela Bandeira, bora Bahia. O Reginaldo, BMP, a Gisele, Eric, palmas para o Eric. O Marcos Batista, vamos Guarani. A Iris aí respondendo o Denilson. A Gisele, bora Lu. O Elisvaldo, vamos Bahia. O RR Moreno, Bahia não vai não. A Pamela Bandeira, bora Bahia aí, a torcida do Bahia também presente aí no chat, hein? É isso aí, o jogo tá lá e cá, o jogo tá pegado. Se o Bahia fizer 1 é pênalti, e se o Guarani fizer 1, aí dispara, é 2 gols, fica difícil reverter. E no momento nós temos 1 Guarani, 0 Bahia. E você, Vitinho, o que espera pro segundo tempo? Espera uma equipe do Bahia mais agressiva com essa entrada do Riquelme? Sim, Maílson, né? O time do Bahia que acabou colocando o Riquelme, né? Colocou o Riquelme, né? E esperando sendo um pouquinho mais ofensivo, né? O Riquelme que é um grande jogador. E o Bahia tenho certeza que vai pra cima aí em busca do empate, Maílson. Beleza, olha, teve uma falta aqui, o Doquinha cobra, escorrega, mas a bola vai. Tem o Dionísio e tem também o Brancão na bola. Olha só, o Dionísio rasga mais uma vez o Dionísio. Agora quem tá com a bola agora é o Chimango. O Chimango lança essa bola na frente. O Nilton tira de cabeça, tomou o encontrão do Riquelme, mas continuou em pé. A bola vai sobrar lá em cima para o Brancão, número 5. O Brancão toca para o Mateuzinho. O Mateuzinho tá com a bola, vai tocar lá embaixo para o Brancão. Olha só, o Brancão tá com a bola, já lança aqui para o número 8, Ricardo, no meio de campo. Eita, rapaz, o Robson acabou pisando na mão do Ricardo, viu? Um pisão ali sem intenção, né, Maílson? Mas que machuca demais. Mas foi totalmente sem intenção o lance.
Beleza, e o juizão tava pertinho, tá ligado, o juizão parou o lance, já mandou seguir, a bola tá lá com o Chimango, lançou na frente pro Ju, tem duas, quase o Danilo colocava, Essa zaga nova, essa zaga improvisada, né, já que os dois zagueiros foram expulsos no último jogo, tá meio que se batendo, né, batendo cabeça e quase deixando os atacantes na cara do gol, mas até o momento tá se virando como pode. E tem escanteio marcado, escanteio já cobrado, jogou essa bola na área, quem vai subir? Subiu lá o Doquinha. O Riquelme tenta chutar um pouquinho de fora de tempo e chuta, a bola não sai. Sobrou pro Riquelme, não sobrou, sobrou sim. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Maílson, essa zaga do Guarani que estão batendo cabeça, né? Eles não estão conversando, não estão entrando em um diálogo, né? Quer todo mundo subir na bola e estão acabando vacilando e pode acabar tomando gol, viu, Maílson? Beleza, isso aí pode ser excesso de vontade, né? Vontade de ser campeão. Vamos lá, a bola tocou lá em cima. Para quem? Mateuzinho tá nela, Diego também. Vai sobrar para quem essa bola? O Dionísio também tá nela, vai chutar dali, chutou para frente, chutou. É lateral que favorece a equipe do Bahia. Sobrou no pé de esquerdinha, tocou pro Mateuzinho, ele tem velocidade, coloca na frente, tentou jogar pro Eric, não passa pro Eric, o Tonton ligado nessa jogada. Quem tá com a bola agora é o Tonton, toca lá em cima para o Daniel domina com a esquerda, lança, tenta lançar, dá de 3 dedos, tem desvio, sobra para o Diego que joga para lateral que favorece a equipe do Bahia. O time do Bahia, né, que tá tentando, né, olha lá. Mais uma bola na área, bola perigosa, tira de soco o goleirão Hernando, sobra nos pés do Samuel, que é muito bom também na bola, tocou no meio para o Eduardo, se chegar chutando dali é perigoso, chutou de esquerda, travado pelo Ricardo no momento certo. E o jogo tá lá e cata jogo pegado, o Bahia doido pra empatar e colocar fogo na partida, Vitinho. Isso, mas o time... Mais uma bola alçada na área, deixa eu ver para onde essa bola sai, saiu em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Isso, Maílson, o time do Bahia com a mexida com o Riquelme, né, tá em todo mundo pro ataque, tá querendo fazer o gol logo, para tirar a pressão, né, e o time do Guarani só tá administrando, só tá marcando, né, duro como sempre, e é isso aí, viu, Maílson, e vem o Bahia. Olha só, o Bahia tocou no meio pro Marquinhos, rasga de lá o Danilo, tira de cabeça lá o Dionísio, sobrou para o Chimango, olha o Brancão, rasgou muito bem, tirou, contato normal, joga a bola alçada na área, direto em linha de fundo, a bola mergulhou lá fora nas poças d'água criada pela chuva, choveu bastante agora à tarde, a gente não teve dimensão da chuva porque aqui dentro não fazia barulho, mas quem tava lá fora falou que o negócio foi bom, viu, Vitinho? Isso, Maílson, Deus que mandou a chuva, né, que tinha previsão de chuva para as 2 horas, acabou vindo a chuva um pouquinho mais cedo, né, 1h30, a chuva começou e foi boa a chuva, viu, Maílson? Beleza, o Marquinhos tocou aqui embaixo para o Eduardo lança lá na frente de novo, o Dionísio tira de cabeça, ele sobe meio durão, meio estranho, mas tá em todas, né? Quem tá na bola agora é o Diego, tocou para o Luan vai dar uma finta, não deu não, o Chimango foi mais esperto que ele, chega lá o Dionísio e rasga, sobra no pé do Luan, será que o Luan já viu aqui embaixo? Luan jogou na frente para quem? Pro Eric, tira o Doquinha, e jogou lá, a bola já tá com o Chimango lá na esquerda dando a bola, o Chimango. Domina, toca pro Riquelme. Riquelme que é reforço diretamente da cidade de Salvador, na Bahia. O Riquelme chegou ontem aí só para esse jogo, viu? Isso, né? Riquelme que tá estudando lá, fazendo faculdade, né? Ele que saiu de lá apenas para jogar essa final, né? E acabou entrando agora no segundo tempo, né? A esperança do time do Bahia. E agora falta pro time do Bahia perigosa, viu? Maílson Lopes. Beleza, é falta perigosa e mais uma vez na bola parada, quem tá na bola é o Chimango. Chimango, ele é lateral, ele é volante, ele é meia, ele joga de tudo. Jogou direto essa bola na área, a chamada chuveirinho é perigosa. Muito bem, o gigante Nilton Oliveira desvia e joga a bola em escanteio que favorece a equipe do Bahia. O time do Bahia, né, Maílson, que tá tentando só lançamento e o time do Guarani, né, tá ganhando todas, mas tá ganhando todas, os caras são altos. E vem lá. Escanteio cobrado pelo Samuel, perigosamente tira de cabeça Nilton Oliveira e manda o time sair lá de trás. Mais uma bola perigosa, desviou o Robson, vai direto pro gol, nas mãos do goleiro Hernando. É uma jogada agora perigosa, quase, colocou muito dificuldade pro goleiro Hernando, Vitinho. O Bahia tá chegando, Maílson. O Bahia tá lançando, o Bahia tá chegando, né? Essa bola que acabou quicando ali, poderia acabar enganando o goleiro Hernando. Olha a tabelinha esquerdinha, Eric, esquerdinha, será que ele pega, não pega? Chuta direto lá na parede, que estressado, Eric. Poderia enganar, né, o goleiro do Guarani, Maílson, porque a bola aqui tá enganando muito, né? Mas foi bem o goleiro do Guarani.
Beleza, beleza, Vitinho. E quem tá com a bola agora é a equipe do Guarani. O Ricardo rouba, toca pro Eric. O Eric toca agora pro esquerdinho. O esquerdinho não consegue. Vai sobrar pro Nilton. Não, o Danilão chega, dominou o Ricardo. Hoje dominando o meio de campo aí. Eita, Eric deu uma cochilada. Agora domina o Danilo. O Danilo deu uma adiantada boa agora. Será que ele esqueceu que ele tá na zaga? Não sei. Vamos lá, quem tá com a bola é o Danilo. Jogou pra quem? Era pro esquerdinha. Nilton Oliveira dizia, sobra de novo pro Danilo. Saiu tocando com quem? O esquerdinho tocou errado. A bola sai em lateral, que favorece a equipe do Bahia. O esquerdinha, né, Maílson, que acabou vendo aqui que estava impedido, não foi nem na bola e falou, estava impedido. E estava mesmo, viu, Maílson? Luan cabeceou pra frente. A bola sobrou no pé do Doquinha. Doquinha toca embaixo para o Samuel. Samuel dá um chutão de 3 dedos. O Ricardo antecipa e rouba. O Luan perdeu o kick da bola. A bola vai lá direto para lá. Muito bem na proteção agora o jogador Danilo. Tiro de meta tirado, a bola sobra aqui na frente, tira daqui o Doquinha, Ricardo e Eduardo. E a bola sobra com quem? Falta do Eduardo no Ricardo, falta que favorece a equipe do Guarani. Falta bem marcada, Maílson, ali no meio campo. Tu colocou a falta, no caso ele tinha marcado ao contrário, mas agora colocou a falta para o Bahia. Nesse momento da partida, vai lá, Maílson. Tom jogou a bola na área, quem vai chegar é o Dionísio, raspa lá, sobrou pro Ricardo que tenta chutar na marcação, Diego, e tem também, olha só, rapaz, o próprio jogador, bateu, Eduardo, bate, rebate, sobra de novo, o Eduardo, opa, sobrou em cima pro Ju, impedimento marcado pelo segundo assistente aqui do juiz Wilson. Maílson, um impedimento bem marcado, porém no lance anterior, o Brancão deu uma voadora que acabou acertando ali o Robson, pegou meio que de raspão, um lance muito perigoso, o árbitro deveria ter parado a jogada e ter punido o jogador do Guarani. Beleza, a bola fica um pé gigante no meio, uma chamada peteca lá e cai lá. E agora sobrou para o Ricardo, que já toca lá em cima para o esquerdinha. Pode ser um contra-ataque perigoso, esquerdinha muito veloz. Chamou no X1, Daniel, ele caiu, bateu esquerdinha dali, pra fora! E tem desvio, viu? A bola teve desvio, é escanteio que favorece a equipe do Guarani. Bela chegada do time do Guarani, Maílson. Esquerdinha na jogada individual, chamou o Daniel para dançar, cortou para a esquerda, bateu, acabou desviando, que se vai no gol, mas o goleiro estava nela, viu? Mas poderia acabar tomando um frango, porque aqui tá foda, aqui tá escorregando demais, viu, Maílson? Beleza, e tem escanteio já marcado, escanteio já assinalado. Quem vai bater o escanteio? O Mateuzinho, ele é muito bom na bola parada. Ele tem uma esquerdinha muito boa, a esquerdinha. O goleirão tá conversando lá com o juiz. Vamos ver o que proporciona pra gente agora o Mateuzinho. Mateuzinho tá na bola. Olhou pra área. Vai jogar direto. Quem sobe nessa bola? Sobrou aqui no segundo pau pro Luan. O Luan joga de novo na área. Olha o Dionísio. Raspa o Chimangue. Quase. Se essa bola passa pro Dionísio, era perigosa, que ele é danadinho, viu? Foi bem o zagueiro do Bahia, viu, Maílson? Raspou bem na hora certa, né? E acabou cedendo o escanteio pro Guarani, mas se não raspa, poderia ser gol. Olha só, mais uma bola perigosa na área. Ricardo bate roupa, ele sobra no pé do Tonton. E o juiz marca falta de ataque. Deu falta em cima do goleiro, né? Olha lá, Eric. Opa! Né? O juizão, assistente viu. Isso pode ser uma agressão? Rapaz, a assistente viu. Isso cabe pelo menos um amarelo aí pelo Elicarlo, né? Porque o Eric não fez nada, o Elicarlo foi lá e deu um empurrão no Eric. Vamos ver o que ela viu, o que ela vai dizer. Bem provável que tem um amarelo aí. Você viu o lance, Johnny? É isso mesmo. Vai tomar amarelo o goleiro Elicardo, né? Que empurrou assintosamente o jogador Eric, que... O Eric, Maílson, ele em todas as faltas que é pro Guarani bater, ele tá ficando na frente da bola, tá retardando o jogo. Então o jogador do Bahia ali acabou perdendo a paciência, que o Eric tava fazendo isso outra vez, e acabou indo pra cima, deu um empurrão, merecido o cartão amarelo pro goleiro, que poderia até ter tomado um vermelho, que se o juiz interpreta como uma agressão, vai lá.
Piada lá para o Eric tem velocidade na marcação do Doquinha, olha só, vamos ver o Doquinha, olha que é isso, Eric, o Eric, opa, chegou rasgando o Robson, opa, e o juizão viu, o Tonton chegou por cima, rapaz, e o juiz muito próximo do lance, esse juiz é muito tranquilo, né, o jogador espernia, fica bravo, ele só balança a cabeça e manda o lance seguir, falta bem marcada, Johnny. Falta bem marcada, chegou firme ali o Tonton, um pouquinho por cima, acabou acertando o esquerdinha. Poderia também ter tomado um cartão amarelo, mas o juiz preferiu apenas conversar, levar na conversa ali, dizer pro jogador que foi a última. Vamos lá, Maílson. O jogo tá ficando pegado, viu? O juiz tem que manter a mão. E falta perigosa, o Luan pega muito bem dali. O Luan tem a perna direita calibrada, o Luan ele tá preparado, ele tá centrado para esse jogo, concentrou a semana toda, quero ver o Luan, jogou direto pro gol, tira de cabeça e agora tem contra-ataque, não ficou ninguém nessa segunda bola, mas aí o Eduardo retada, joga nas costas do Riquelme, na marcação do Riquelme tem o Diego, vamos ver se o Diego vai se sair bem, o Riquelme conseguiu colocar na frente e a bola sobe, falta que favorece a equipe do Bahia. Outra falta bem marcada, o juiz próximo ao lance, o Riquelme conseguiu passar pelo Diego, que acabou pegando ali por trás, dando uma segurada, falta bem marcada. Beleza, o jogo tá pegado, o jogo tá legal, nesse momento o Guarani tem 1, Bahia tem 0, e até o momento o Guarani tá sendo campeão, 16 minutos, mas tem muita bola pra rolar aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, e quem tá na bola agora é o Juju, prepara, coloca a mão na cintura, o Chimango tá do lado dele, será quem vai bater essa falta? É o Ju? É o Chimango? É o Juju e o Chimango, bateu o Ju, tira o goleirão Hernando, que chute perigoso, a bola quica antes, ele entendeu muito bem, leu bem a jogada do goleiro Hernando, Vitinho. Uma falta bem cobrada pelo Ju, né, Maílson? Né, que a bola acaba pingando em frente do goleiro, uma bola difícil de defender, o goleiro foi bem, defendeu. Belo lance do time do Bahia. Canto lateral cobrado, sobrou pro Riquelme. Ele marcou falta. Falta que favorece a equipe do... Falta favorece a equipe do Guarani. Ali agora o goleirão cai no gramado, né, Maílson? Pra ganhar aquele tempo, dar aquela esfriada no jogo, já que o time dele tá ganhando. E vamos ver aí se no final do jogo o juizão vai acabar compensando esse tempo aí perdido. Beleza, pessoal, nós temos 17 minutos e 40 segundos do segundo tempo. O placar tá mostrando para você, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas tá com o Bahia de Botuporã, tá com 0. Nesse momento o Guarani vai se sagrando campeão do 16º Campeonato Municipal de Botuporã. É o Bahia que vai se... Opa, o Guarani vai se sagrando. Mas ainda temos mais de 30 minutos de bola para rolar aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Eu, Maílson Lopes, juntamente com meu amigo Johnny Santos e Vitor Gabriel. E também o Raí Batista, é isso? Raí Roque e o Everton Araújo fazendo para vocês essa transmissão. Lembrando do nosso brocador lá na câmera, não podemos esquecer do nosso cinegrafista, o Cid. Olha só o Dionísio, tira de lá. Quem tá na marcação do Jô é o Newton. Newton chegando. Que isso, Ricardo? Não brinca não, galera. Opa! E o juiz manda seguir, rapaz. Manda seguir. O Bandeira muito em cima do lance. Não viu nada demais. Aparentemente não pega no jogador, Johnny. O que você tem a dizer? Dá uma observada aí aqui nos nossos recursos aqui da nossa transmissão. Maílson, ele acertou primeiro a bola, porém ele foi com os 2 pés levantados, mostrando as 2 solas do pé. Primeiro ele pega a bola, porém depois ele acerta o jogador do Bahia. O juiz deveria ter marcado a falta, ter dado uma conversada e deixou o jogo seguir. Olha só, o Robson joga lá no meio da área. Opa, quase um jogador chutou no outro. O número 7, olha o perde ganha. O Eduardo tá brigando, sobrou com o Ricardo. Rasga o Newton Oliveira. A bola sobra com o Daniel. Nesse momento é ataque contra defesa. O Bahia ataca e o Guarani só se defende. Olha o Samuel, errou o domínio. Sobrou lá em cima. Quem tá na bola? Sobrou pro Diego. Eita, Diego bateu roupa. Agora na marcação. Dionísio bateu o Riquelme. Pega o goleiro Hernando. O Diego quase deixou toda a retaguarda em perigo, Vitor.
Maílson, o lateral do Bahia acabou errando, né? E o Riquelme teve a oportunidade de chutar, só que chegou Dionísio travando, a bola saiu fraca, foi mais um lance do Bahia, viu, Maílson? Beleza, e nesse tiro de meta o Samuel tenta dominar a bola bate na canela, mergulha e sai em escanteio que favorece a equipe do Guarani. E o Guarani que nesse momento do jogo, o Johnny não tem mais pressa, né? Não tem mais aquela loucura, já tá com 1-0. Pelo que eu tô vendo, tá jogando pelo resultado, né? Tá botando um placar debaixo do braço, não tá também se expondo, só quando tem esses cruzamentos assim que eles vão todo pra área. Isso mesmo, Maílson. Agora eles estão com o placar a seu favor, o tempo também a seu favor, né? Então eles estão... Olha o escanteio cobrado baixinho, sobrou no pé do Newton Oliveira, vai tocar pro Luan. Luan recebe a bola de volta. Olha o Luan toca pro desenvolve para agora para o Ricardo. Ricardo tá com a bola. Vai chamar lá. Que isso, Ricardo? Eu acho que ele queria levar lá pra bandeira para segurar uns segundinhos, mas não conseguiu, né? Ele quis levar lá pra bandeira. Acabou esquecendo que o campo acaba, né, Maílson? Chegou no final ali, a bola saiu. Então, o Guarani agora tá jogando com o placar a seu favor, tá tranquilo no jogo, tá chamando o time do Bahia pra cima pra poder jogar no contra-ataque, como foi nesse lance aí, que numa dessa pode levar perigo também à defesa do Bahia. Beleza, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, hoje dia 24/9/2022, finalíssima aqui entre Bahia de Botuporã versus Guarani da Lagoa d'Água, e no momento o Guarani da Lagoa d'Água está vencendo por 1-0, e o juizão tá indo lá para dar uma chamada no Danilo, dizendo que eles estão retardando um tiro de meta, viu? Fez bem, Maílson, já é a terceira ou quarta ali tiro de meta que o time do Guarani acaba retardando o reinício da partida. O juizão foi lá e falou, é a última, acabou, a próxima é cartão. Beleza, eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Paulo França, que está lá em Bragança Paulista assistindo a gente. Ele que é pai do lateral esquerdo do Guarani, o César, que está no banco até o momento, mas é uma promessa de bom jogador, né, de muito futuro aí para essa equipe do Guarani e também para o futebol de Botuporã. Samuel está na bola, colocou na frente, tira o Brancão, a bola só... Opa, o juiz marcou falta. O Brancão ele pega a bola, mas quando ele repousa, ele acaba acertando o tornozelo do Samuel e toma amarelo por reclamação, Johnny. Não achei que foi falta, mas ele deu um toque na bola depois que acabou ali tendo um contato, mas um contato bem tranquilo mesmo. Achei que não foi falta e o Brancão ali acabou perdendo a paciência, reclamou bastante, acabou tomando cartão amarelo. Eu confesso que eu também não vi falta, mas o juizão marcou, tá marcado e nós não temos muito o que falar, muito menos o que fazer. Vamos só aguardar o que vai nos esperar. Quem tá na bola é o Samuel, quem tá na bola também é o Chimango. E preocupado lá embaixo da trave o goleiro Hernando. A barreira tem 3, tem um Brancão, tem um Luan e tem um Esquerdinha. E eles mandam arrumar melhor essa barreira. E lá na área tem os marcadores, Newton Oliveira, Ricardo, o Samuel passou, o Chimango chutou direto, tira de soco, Hernando pro meio da área. Olha o Newton de cabeça, travou lá com o Samuel, Samuel cai caído, colocando a mão no pescoço. O juiz para ali, né, Maílson? É porque ele acaba tomando uma pancada na cabeça e quando é pancada na cabeça tem que parar, tem que pedir atendimento, né, para ver se não é nada mais grave. Ele já tá levantando. O Samuel aparentemente ali foi inteligente, ele imaginou que essa bola do Guarani poderia sair um contra-ataque, ele coloca a mão na altura da cabeça e todo juiz vai ter que parar, tá certo, todo jogador tem as suas artimanhas, vamos dizer assim. 23 minutos do segundo tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, e parece que vai ter mexida, Vitinho, dá uma olhada aí, Vitinho. Neném, mano. Maílson, o time do Guarani vai mexer e vai colocar Neném. Né? Talvez pode tirar até o Brancão pela forma de ter tomado o cartão, né, Maílson? Olha só, o Ju, ele pega bem, puxou pro meio, o Dionísio chutou o vento, o Ju se joga e tira dali o Diego, sobra no pé do Chimango. Chimango tá na bola, jogou pra área, tira de cabeça o Dionísio, recuadíssimo agora esse time do Guarani, viu? Muito, que isso, calma, Eric, se você chuta, você acertar aqui na arquibancada. Vamos lá. Cobrou pra trás, domina a Doquinha. Na marcação, Eric roubou, Mateuzinho já entrou. Não! Que é isso? A bandeirinha marca impedimento, foi inteligente demais essa zaga do Bahia agora, viu? Um lance muito rápido, Maílson. A zaga acabou dando um passinho pra frente para poder deixar o jogador do Guarani em posição de impedimento.
Foi muito esperto mesmo o zagueiro Tom. Ele deu um passinho ali, viu que a zaga estava em linha e ele estava dando condições. Ele deu um passinho para frente e deixou o jogador do Guarani em posição irregular. Beleza. Maílson, Fala aí, Maílson, o Luan está saindo aplaudidíssimo, Maílson. Ele que agora a função, né, é jogar no contra-ataque, né, Maílson? Colocou um atacante para jogar no contra-ataque, tirou o pensante, né, o mente pensante Luan. Bola alçada na área pelo Tonton, tira de cabeça o Ricardo, vai chegar o Chimango, chutou dali! Do jeito que goleiro gosta. Neném, né? Neném entra para a saída de Luan, camisa 10, né? Deve ser para jogar, né, naquele contra-ataque, aquele chuveirinho, colocar mais um cara no ataque. É isso que deve estar pensando o time do Guarani, Maílson. E lá vem o Guarani. Olha só o Eric, roubou a bola dele, o Samuel, a bola sai lateral que favorece a equipe do Bahia, mas seria do Guarani, viu? Ele não observou não, essa bola quem tira é o Samuel, mas tudo bem, foi aqui na nossa frente, o Doquinha chuta pra frente, quem tá nela é o Newton, domina no peito, lança para o Neném que estava impedido e não vai na bola. Maílson, eu percebo o time do Guarani um pouco nervoso. Assim como aconteceu na semifinal contra o Flamenguinho, com resultado a seu favor, acabou tendo o jogador expulso e tal. Tô vendo o time do Guarani da mesma forma. Bola alçada na área, perigosa, tira de cabeça o Danilo, sola para o Riquelme, número 8, tocou para o Ju tá nela, na marcação do Ju, tem o Diego vai, e o Ju, que isso, o Ju quebrou pros dois lados, jogou no meio para o Marquinhos, ele chuta bem dali, o Marquinhos dá um encontrão ali no brancão, o juiz não dá nada, quem tá na bola agora é o Samuel também pega muito bem na bola, um perde, ganha, uma briga danada, a bola bate na mão do esquerdinha, pegou na mão esquerdinha, é falta que favorece a equipe do Bahia. Bem marcado, esquerdinha com o braço aberto, a bola acabou resvalando ali no braço dele, um lance perigoso aí pro time do Bahia. 26 minutos do segundo tempo, Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Guarani 1, Bahia 0, Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. É uma falta bem perigosa, viu, Maílson? Quem vai bater essa falta? Daqui a pouco eu vou pedir pro meu câmera dar uma passeada nesse estádio. Quem tá na falta é o Samuel e também o Chimango. Quero ver quem vai bater, se é o Samuel, se é o Chimango. Partiu o Chimango, bateu direto pro gol. Hernando tira de soco. Hernando tá sem confiança para carregar essa bola. Tira agora, Hernando, com os pés e joga em lateral. Essa bola dava para encaixar, Hernando? Não dava não, senão ele tinha encaixado. Quem tá com a bola agora é o Samuel, o Newton vai nele também. Jogou de novo na área. Tira, sobrou no peito do Ju. Pênalti! O árbitro marca penalidade máxima a favor da equipe do Bahia. Muito próximo do lance o árbitro, o Diego entrou com tudo e marcou pênalti. E nesse momento o estádio fica lá, sendo que a maioria da torcida é do Guarani. E agora, Hernando contra Ju, é Ju contra Hernando. Maílson, um lance muito interpretativo aí pelo árbitro. O Ju dominou a bola, o Diego chegou um pouco atrasado e deixou o pé de trás, que acabou acertando o Ju. Não foi aquele contato forte, porém teve o contato dentro da área e o juiz interpretou como pênalti. Beleza, e quem tá na bola é o Ju para cobrar. Quem vai cobrar pênalti é o Ju. Olha o Ju, o Hernando tá preparado, o Ju tá também. E aí? Partiu, vamos ver. O Ju colocou a mão na cintura, partiu, o Ju bateu, pegou, Hernando, lançou pra gol! Gol! Olha o gol! Isso é que é futebol! Na marca dos 29 minutos do segundo tempo, a equipe do Bahia consegue chegar ao empate com um pênalti e convertido pelo Ju da equipe do Bahia. Nesse momento o placar mostra Guarani 1, Bahia 1, Vitinho. Maílson, o pênalti que originou, né, que foi o goleiro que dava para ter encaixado a bola, ele acabou espirrando, acabou sobrando pro Samuel que fez o cruzamento, o Ju acaba sofrendo um pênalti, ele mesmo bate, o goleiro defende, mas no rebote, Ju coloca para dentro e agora um Guarani, um Bahia, Maílson.
Exatamente, um Guarani, um Bahia. Agora com esse placar, o jogo está indo para os pênaltis. 29 minutos do segundo tempo. Quem tá com a bola agora é o Nenê. O Nenê escorrega lá em cima, a bola sobra para o Marquinhos, que lança para o Riquelme. Sobrou agora para o Danilo. Danilo vai lançar na frente. Tira o Tonton. Sobrou no meio para o Brancão. Agora sobra para o Danilo, que domina. Procura o Eric. Sobrou para o Ricardo. Tira de novo o Danilo. E o Danilo fica caído. O Riquelme solou. É falta que favorece a equipe do Guarani. Achei que o juizão inverteu ali, Maílson. O Riquelme chutou por baixo, o Danilo foi por cima e ele acabou dando a falta do Riquelme. Bola tocada para o Ricardo. Ricardo sofre a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. Bola na área, o Mateuzinho tentou dar de bicicleta e a bola sai em tiro de meta que favorece a equipe do Bahia. Maílson, agora, né, com esse resultado pode estar indo para os pênaltis, né, para saber quem vai ser o campeão do campeonato de Botuporã de 2022. As duas equipes que estão buscando os gols, o Bahia buscou, batalhou, conseguiu empatar o jogo. Agora é ter tranquilidade para ver quem vai vencer. Olha só, o Eric deu um corte bonito no Samuel, jogou na frente para esquerdinha na marcação dele. Tem o Robson chuta, a bola sai em escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Vitinho, o que o Guarani deve fazer, Vitinho, para conseguir o segundo gol? Ou então o Bahia, né, que conseguiu empatar, o que eles devem fazer para conseguir esse segundo gol? Daqui a pouco você fala depois do escanteio, viu, Vitinho? O esquerdinho vai cobrar, cobrou na área, essa bola é bola perigosa, tira de cabeça, sobra lá para o Mateuzinho, esquerdinha, Mateuzinho vai jogar de novo na área, bola perigosa, olha o Dionísio na cabeça do Dionísio, tira de mão, lá o goleirão, escanteio que favorece a equipe do Guarani, escanteio, agora o Guarani tem pressa, né, o Guarani começou aquele momento, dá uma segurada. Agora tem pressa, vamos lá, quem tá na bola agora é o Mateuzinho vai jogar essa bola direto, tiro Ricardo, sobrou pro Dionísio e agora sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém, o esquerdinho vai jogar de novo na área, tira de cabeça o Samuel, que pressão, meus amigos! O jogo inverteu, Maílson, né, o Bahia que tava batalhando e o time do Guarani tava defendendo, agora o time do Guarani ataca. Partiu esquerdinha, cobrou mais um escanteio, é perigoso, raspa lá o Dionísio, sobrou de novo pro Mateuzinho, ele já domina, ele vai jogar de novo na área, não vai jogar, jogou, sobrou pra quem? Olha só, Mateuzinho, direto pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bahia. O jogo que inverteu, né, Maílson? O Bahia que estava atacando, o Guarani só estava defendendo, agora é o Bahia que defende, né, e o Guarani ataca. Eu acho a mexida, né, do técnico do Guarani foi muito imprudente, Maílson. Levou o time muito para trás, acabou tomando o gol. Agora tem que sair, é obrigado a sair, senão vai tomar o segundo, viu, Maílson? Beleza, Vitinho, é verdade. Quando tirou o Luan, colocou um atacante, ficou um buraco ali, mas vamos lá. Quem tá com a bola agora é o Riquelme, domina Riquelme, tá na bola, quem tá na marcação dele é o Diego. O Diego chega no Riquelme, fica um perde-ganha. Olha o Riquelme muito forte, ganhou, a bola sai, é tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Hernando. 33 minutos do segundo tempo, o placar mostra Bahia 1, Guarani também 1. Vitinho, o que tem que fazer as equipes aí, Vitinho? Você acha que as equipes se conformam com 1-1 e vai para pênaltis? Ou você acha que eles já vão querer? Opa, só o Du ganhou a frente do Newton, colocou, fez uma meia-lua, jogou na área, sobrou pro Ju, quase o Ju fazendo jogada de efeito, trocou pro Marquinhos, olha o Diego de novo, já fez um pênalti no jogo, Diego, nesse momento ele tira o pé, olha lá o Brancão, jogou na frente o Dan de Cacau, que hoje tá feroz, todos os jogos ele tentou fazer uma tabelinha, não deu certo. Olha o Dan de Cacau jogando muito, tocou atrás para o Chimango. O Chimango jogou essa bola na área, subiu o Dionísio, muito mal Dionísio. O juiz, olha uma grande oportunidade que tinha até de matar o jogo, Vitinho.
Dionísio tentou tirar a bola, tirou mal, sobrou para Ju. Ju que pecou um pouquinho na finalização, mas uma chegada do time do Bahia. O time do Bahia tá chegando, viu, Maílson? Mateuzinho tá com a bola. Domina, procura um. Só tem o Eric. O Eric brigou com 2, com 3. E o juiz marca falta. É falta que favorece a equipe do Bahia. A falta que vai ser cobrada pelo jogador Tonton. Já foi cobrada. Jogou na frente. Não. Ricardo aparou ela de cabeça. O Eric dominou. Jogou pro meio o Eric. Procura o Neném. Procurou alguém. Jogou lá no segundo pau pro Neném. Eli Carlos bateu cabeça. Eli Carlos no... O goleiro ficou caído ali. O time do Bahia pede desesperadamente atendimento. Um lance forte ali, Maílson. O goleiro do Bahia acabou trombando com o atacante Neném. Parece que bateu a cabeça e já tá chegando atendimento ali para ele. Enquanto o jogo tá parado aí, Maílson, dá uma lidinha nos comentários. O Kaique aí, bora Ju, o Lucas Matos, gol. O Genivaldo Matos, Ju deu sorte, Lucas, bora Bahia. O Mário Giovanni, foi pênalti, acho que ele quis dizer claro, e o Ju vai perder. Bora Bahia, diz o Eduardo Lima. A Pamela, Ihu, bora Bahia. O José Matheus manda um abraço para Jonatas Queiroz. Vamos lá, a bola já tá rolando, o Samuel tira de cabeça, o goleiro foi atendido, não foi nada grave, já tá de pé o goleiro, a bola sobra pro Neném lá em cima, o Neném chamou na esquerdinha com o Mateuzinho dominou, bela jogada pro Neném, o Neném tem velocidade também, a água dá uma ajuda pro Neném, ele é bom na esquerdinha, olha só o Neném que ficou caído, o juizão manda seguir, não foi nada, agora quem tá com a bola agora é o Chimango, tocou para o Tonton que já lança na frente para o Riquelme, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani, 37 minutos do segundo tempo, Guarani 1, Bahia de Botuporã 1. O Nenê ali tentou cavar uma falta no ataque, né? Se jogou, o juizão não caiu na dele. Esquerdinha coloca na frente na marcação dele o Daniel. Olha o esquerdinha, deu um ponto agulha ali, rapaz. O Daniel deu aquela trombada, ele pensou que era lagoa lá para dar um banho. Falta clara, Maílson. O Daniel ali acabou dando um empurrão no esquerdinha, nas costas. O esquerdinha deu um mergulho. E falta bem marcada, o juiz está bem. 310 pessoas assistindo simultaneamente esse espetáculo, essa final, Suarte brindes personalizados, ajudando a gente aqui nesse evento maravilhoso hoje, que é a final do 16º Campeonato Municipal de Botuporã. Bahia 1, Guarani 1. E vamos lá, Mateuzinho tá na bola, pode ser bola perigosa. E nessa altura do campeonato, quem fizer um gol pode se sagrar campeão. Mateuzinho jogou na área, Dionísio cabeceou, sobrou pra quem? Não sobrou pra ninguém. Olha só, agora tem um Brancão juntamente com o Ju. O Brancão jogou. O Tonton domina essa bola, sai jogando aqui embaixo com o Ju. O Ju já viu, o Riquelme tá esperando para sair em disparada. O Ju não levantou a cabeça, não viu. Agora sim, ele chamou todo mundo no X1, jogou para trás, isso é perigoso. E cava uma falta lá no meio de campo. Inteligentíssimo demais o jogador Ju. Maílson, para quem tá nos assistindo aqui agora, né? O gol do Guarani foi no primeiro tempo, o gol de Eric. E agora o Bahia acabou de empatar agora no segundo tempo com o Ju de pênalti, né? Que acabou sobrando, né? O goleiro defendeu, acabou sobrando. Na sobra ele fez. Então 1-1. E se continuar com esse resultado, Maílson, vamos para os pênaltis. Beleza, pessoal, já começa a botar no chat para vocês quem é o craque dessa partida, para que possamos entregar o troféu após o término. Vamos ver quem vai ser o craque dessa partida. E agora vamos lá. Quem tá na bola é o Tonton. E o Chimango também. O Chimango vai fazer aquele chamado chuveirinho. Que perigo que o Dionísio colocou o goleiro. E nesse momento toma amarelo o jogador Riquelme, que atrapalhou lá, obstruiu, né? Atrapalhou a saída de jogo do Guarani. Bem marcado, Maílson, ali o chamado
antijogo ali que foi praticado pelo Riquelme. O goleirão ia sair jogando, ele acabou fazendo a obstrução que não é permitido pelas regras do futebol. E vale aqui lembrar aqui, né, Maílson, que a zaga do Guarani tá batendo cabeça desde quando começou o jogo, tá sentindo falta de César e Coutinho, viu, Maílson? Beleza, já foi cobrada a falta, a bola veio aqui na frente, vai sobrar para o Nilton Oliveira que tira dali, sai tocando no meio de campo com o Ricardo. Ricardo jogou lá em cima para o Dionísio, perigosamente, Ricardo. E agora Timango toca no meio. Quem tá na bola agora é o Marquinhos, já visualizou o Ju. Na marcação, Danilo, cabeceou pro meio, perigoso, jogou pro Du, chega o Danilo e dá o bote, a bola sobra com o Ricardo, vai bater dali o Riquelme, é perigoso, nas mãos do goleiro Hernando que encaixa. Belo lance do time do Bahia, Maílson, Riquelme que cortou pra direita, foi bater, acabou escorregando, saiu fraca e foi bem o goleiro do Guarani, Maílson. Pessoal, olha só a bola perigosa pro Nenê, se fizer pra fora! Que chance perde o Nenê! Se ele faz era 40 do segundo tempo e mataria o jogo. A bola passou tirando tinta da trave aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. É, Maílson, o Eric raspou, conseguiu raspar, deixou o Nenê cara a cara no gol, um gol perdido. Não pode perder um gol desse na final, Maílson. Ele que entrou no lugar de Luan, né, que já é uma responsabilidade imensa, e acabar perdendo um gol desse, acaba queimando, viu, Maílson? E se consagra praticamente campeão, né? Mas já estamos aí nos 40. 41. Pessoal, volta no chat pra vocês o craque da partida, pra gente entregar o troféu assim que terminar essa partida. Olha só, o Nilton brigou com o Samuel. Voltou pro Samuel. Samuel dá um chutão pra frente. A bola fica perigosa. Vai sobrar pra quem? Cabeceou o Riquelme sem forças. Fácil para o jogador goleiro Hernando. Já tira o tiro de meta. Joga de novo aqui na frente. O Robson tenta desviar. Joga pra trás. O Eric vai atrapalhar lá o Doquinha. O Doquinha vai rasgar. Rasga a Doquinha. A bola vai sair em lateral. O jogo é lá e caiu. O juiz caiu de novo, viu, Maílson? O jogo é lá e cá. Grande jogo. O Riquelme teve a oportunidade e acabou recuando. Olá, mais uma bola perigosa pro Nenê. Tirou de cabeça lá o Daniel. Daniel de Cacau. É o Dan de Cacau. O famoso Dan de Cacau. O Nenê toca pra trás pro Dionísio. O Dionísio vai fazer chuveirinho de novo. Não, tocou para o Mateuzinho. O Mateuzinho tenta dominar, não domina. A bola sobra com quem? Com o Dionísio. O Dionísio agora abandona a zaga e coloca na frente essa bola. O Dionísio jogou aqui no pau. Eric vai cabecear. Gol! É do Guarani! Na marca dos 42 minutos do segundo tempo, o Guarani acha uma bola, o Dionísio joga na área e chega de cabeça o Eric e dá uma raspadinha. Nesse momento o placar mostra Guarani 2, Bahia 1, Vitinho! O Dan de Cacau, né, que tirou a bola, sobrou lá. Dionísio, que abandonou a zaga, fez o cruzamento. Eric faz o seu segundo na partida, né? Se consagrou, sendo monstruoso, decidiu. Parabéns, Eric, uma cabeceada na bochecha da rede novamente. Difícil pro goleiro pegar. O golaço, gol de quem sabe, viu, Maílson? Que gol emocionante! Pegou todo mundo de surpresa, rapaz! E nesse momento o placar mostra Bahia 1, Guarani 2. É o jogo que estava se caminhando para os pênaltis, né, Maílson? Acabou tomando um gol aqui nos 40, se consagra praticamente campeão, né? Temos ainda 2 minutos de jogo, fora os acréscimos, tem muito jogo ainda. Tem muito jogo ainda, Maílson. E agora o clima esquenta, né, Maílson? É final. Eric se consagra aí com 2 gols. E novamente, né, uma cabeceada de quem sabe, Maílson. Pessoal, pra vocês, quem foi o craque da partida? Pra você, Everton, o craque da partida, garotinho. Quero parabenizar as duas equipes, mas o meu craque do jogo vai para Eric, que é do Guarani. E é pra você, Raí, que é um craque da partida. Eric, do Guarani. Pra você, Vitinho, craque da partida. Maílson,
Ficou entre Ju e Eric, né? Ju buscou bastante o jogo, só que Eric, né, se consagrou, praticamente entrega o título pro time do Guarani, né? Então meu voto é em Eric, né? 2 gols em uma partida, 2 gols em uma final, personalidade de craque, viu, Maílson? Beleza, pra você, Johnny Santos, o craque dessa partida. Olha só que bola do Samuel. Tiro, Fernando. Que bola perigosa, garoto. Craque da partida, Johnny? Até o momento, o Eric também, Maílson. Chamou a responsabilidade, como o Vitinho falou, guardou 2 gols na final. Até o momento, ele. Beleza, beleza, o placar tá mostrando 45 do segundo tempo. Guarani 2, Bahia 1, mas tem muito jogo pela frente, é jogo eletrizante. Cobrou escanteio, tiro, esquerdinha, vai sobrar no pé do Mateuzinho, não. Sobrou pro Samuel, que joga ali mais um chuveirinho. Quem tá na bola lá, escorregou o Ju. O Nilton cabeceou pra dentro da área, perigosa. O Brancão tira de bicicleta. Quem tá na bola agora é o Samuel. Olha só o Samuel e o Mateuzinho. Esquerdinha chega, opa! E o juiz marca falta, falta do Samuel no esquerdinha. Marcou lateral, viu, Maílson? Maílson, né? Agora nós só estamos esperando os acréscimos do juiz, né? O juiz que manda agora o jogo que estava se encaminhando para os pênaltis, né? Eric faz o gol aí e aí coloca um... Oi. E Eric faz 2 gols e coloca fogo na partida, Maílson. A partida que estava se caminhando para os pênaltis, né? Agora vai dar acréscimo, parece que vai ser 5 minutos de acréscimo, viu, Maílson? 5 minutos ou 3 minutos, Vitinho? Deixa encerrar. Olha só, a bola tá lá perigosamente. Quem agora incomoda lá o Nenê, que saiu com ela o Tonton. Quem tá com a bola agora é o Chimango. O Chimango toca na frente. Chega o Diego. Sobrou pro Dionísio, que vai rasgada ali o Dionísio. Olha só, o Dionísio jogou direto pra fora. É lateral que favorece a equipe do Bahia. Estamos esperando aí agora. Agora é por conta do árbitro, Maílson. O árbitro que manda. Quando ele quiser acabar, ele pode acabar, Maílson. Olha só, a esquerdinha lançou pro Eric, tem velocidade, ele corre muito, vai sair na cara do gol, Eric bateu! E a bandeirinha levanta lá em cima e dá impedimento do Eric. Deixa eu encostar pra cá, Johnny. Johnny, deixa eu passar pra cá, meu amigo Johnny. É um belo contra-ataque do time do Guarani. Eric, que é rápido, né? Quase ele consegue fazer o terceiro gol. Olha só, o Du chamou a esquerdinha na dança e ele caiu. E tira de lá o Brancão. O Eric agora deu uma provocada ali no Samuel. Um belo contra-ataque do time do Guarani, Maílson. Eric que teve a oportunidade de fazer os 3. Eric que teve a oportunidade de fazer os 3 gols, né? E acabou finalizando fraco, o goleiro pegou, Maílson. E vai mexer. Tá saindo o Eric. Aplaudidíssimo, né? É aquele famoso ganha-tempo, né? Só tá esperando encerrar para gritar. É campeão, né? Saindo o Eric para entrada de Roberto. Eric com a 9, entra Roberto Cartuzzi. Sai aplaudidíssimo, né? Merecidamente, né? Merece demais. Fazer 2 gols em uma final não é para qualquer um, não, viu? Oh! 6 minutos de acréscimo, viu? Tem muito jogo ainda. Lá vem esquerdinha. Esquerdinha lançou, Roberto vai pedido, Roberto deixou, lá vai Mateuzinho, Mateuzinho deu um trocão nas costas, falta. Falta, Johnny? Vitinho, já tô aqui embaixo, Vitinho, a adrenalina tá a milhão, viu? A adrenalina tá demais, a torcida do Guarani já grita é campeão, mas tem muito tempo ainda pra rolar, viu, Vitinho? Tem muito jogo ainda pela frente, né? E o time do Bahia se lança pro ataque, né? Vai por tudo ou nada. Mateuzinho tentou cavar a falta, não foi falta, segue o jogo. Já toca em Riquelme, belo drible de Riquelme, fingiu que vai chutar, chutou, é escanteio. E vai o time do Bahia para a última bola, Johnny. É isso aí, agora é pressão total pra cima do Guarani em busca do empate. O jogo vai ficar pegado aí, o Bahia vai tentar buscar.
E lá vem o Bahia. Já tira a zaga do Guarani. O Bahia já lança lá no contra-ataque. Tira o Guarani de qualquer jeito. O Guarani tá todo atrás, o Bahia tá tentando. O Bahia tenta e lá vai Diego. Dá seu último pique. E tenta ganhar a bola. Lá vai Diego. Rouba a bola. Tocando em Brancão. Brancão já faz o lançamento. Errou. Tom. Tentou tirar. Vitinho, Acabou errando. aqui embaixo o negócio tá frenético, Vitinho. Tá loucura total. E lá vai Du. Du faz o cruzamento. Tentou. Dionísio tira. Sobra em Roberto. Roberto já joga em Neném. E o time do Bahia tá ganhando. O time do Guarani tá ganhando tempo. O tempo que pode se consagrar vai ser campeão. E já lança. Tira Tom. E lá vai o Bahia. O Bahia tenta de todas as formas tentar fazer um gol para levar para os pênaltis. Vira a bola em Eduardo. E lá vai Du. Eduardo, olha na área. Tenta lançar. Chutou mal. Lá vai a esquerdinha, já pega a bola. Toda tranquilidade. E ganhou um lateral, né? Ganhou um lateral. Minutos, segundos, né? Que pode dar o título Vitinho, ao time do Guarani. a torcida aqui no banco do Guarani, a galera pede o término do jogo. A galera do banco tá louca que acaba aqui, Vitinho. E a galera tá pedindo. A galera tá pedindo, né? Para acabar o jogo e é o árbitro. O árbitro que manda. O time do Bahia segura a bola. Não tem pressa nenhuma o time do Bahia. Lá vai Newton. Né, o time do Bahia que tá segundos aí a ser campeão. O juiz olhou o relógio. Apitou. Acabou. Encerra o jogo. O Guarani é campeão, Vitinho. O Guarani é campeão, Vitinho. Acabou. Guarani campeão municipal de 2022. 2 gols de Eric. A torcida invade. Né, agora é um momento gratificante na vida, né, dos caras, né, que treinou muito, que batalhou muito, que tentou, que suou, que batalhou, né, só quem tá no dia a dia sabe como que é difícil você poder ser campeão, né, o time do Bahia, parabéns ao time do Bahia, lutou até o fim, acabou tomando um gol praticamente num dos últimos lances, Vitinho, né, e agora a torcida invade, né, chora Vitinho, muito os jogadores. uma invasão, Vitinho, aqui no gramado, invasão da torcida do Guarani, invadiu literalmente, tomou conta de tudo, vai ser até difícil entregar o prêmio de melhor da partida, vai ser difícil, viu? Dá um tempinho aí, Maílson, daqui a pouco você entrega. A torcida tá fazendo uma festa maravilhosa lá no gramado. E temos que parabenizar, né? Parabenizar as duas equipes aí que chegaram até a final. Duas equipes guerreiras, mostraram pra que veio. E parabenizar o Guarani, que conseguiu se sagrar Aí a campeão. torcida tá gritando. Conseguiu se sagrar campeão, tem que parabenizar. E é isso, Vai parabéns segurando ao aí, time a hora do que Eric Guarani. aparecer aqui eu entrego o prêmio, viu? Tá joia, Maílson. Né, parabéns às duas equipes, né? Parabéns ao Bahia que lutou até o fim. Né, os jogadores caem, os jogadores, Alguém? né? Todo mundo sabe que quando chega na final alguém tem que ganhar. Eric. Não é isso? Eric. Eric. Chama Eric. Eric. Ah, tá pedindo Eric novo. pra chamar Eric. Chama lá. Alô, Eric, chega pra cá, garoto. Pronto, apareceu aqui. Chega aí, Felipe. Vem cá, moço. Cadê ele? Vem pra cá, garotinho. Passa pro lado de cá, rapaz. Eric, boa noite, boa tarde. Parabéns pela partida. Parabéns pelo título. 2 gols na final não é pra qualquer um. A maioria votou em você. Na verdade, não deu nem pra ver os votos. Foi muito frenético. O que você tem a dizer? E pra quem foram esses 2 gols, Eric? Boa tarde, quase boa noite, né? Primeiramente, quero agradecer a torcida do Guarani que apoiou a gente o campeonato todo. E esses 2 gols hoje foi pra eles. Eu tava aí, acho que há 2 jogos sem fazer gol. Tava devendo pra eles, né? E eles merecem. Esses gols foi todos pra eles e vamos comemorar o título agora. Beleza, e recebe aqui o prêmio de melhor da partida. Eric, mais um pra sua coleção, Eric. Tira a foto aí, Felipão Guedes. Pronto, agora vai comemorar, garoto. E vamos continuar a transmissão para entrega de prêmio. Valeu, DJ. E vamos continuar daqui, viu, minha rapaziada? Não saiam, né? Vamos ter a entrega do melhor goleiro, do melhor jogador, do primeiro lugar, do segundo lugar, né? Vamos ter a entrega das premiações, né? Então, fiquem todos ligados, não saiam.
né, acompanha aí o time do Guarani campeão. Vice ficou o time do Bahia, que se lamenta, que chora bastante, né, porque né, eles tiveram uma perca, né, no início do campeonato, né, uma perca terrível. E eles queriam dar esse título a ele e tenho certeza, velho, ele está lá de cima, né, ele está lá no céu lá de cima olhando por vocês. E orgulhosíssimo, orgulho enorme de vocês, porque chegar em uma final não é para qualquer time. Quando chega em uma final, vocês sabem que alguém vai ter que chorar, né? Alguém vai ter que chorar de felicidade, outro vai ter que chorar de tristeza, e assim. Parabéns ao time do Guarani, parabéns ao time do Bahia. E agora ficam aí que nós vamos ver quem é o melhor jogador, o melhor goleiro, né? Vai ter a entrega aí do prêmio aí, rapaziada. Beleza, Vitinho, tô de volta aqui. Vitinho tava lá no gramado. A adrenalina é algo inimaginável, viu? A galera invadiu mesmo com força o gramado, essa torcida aí do Guarani, uma bela torcida. Pode ter certeza que 80% desse resultado hoje deve a essa torcida que não deixou de empurrar o jogo em momento algum. Rapaz, foi um jogão de bola. Vale a pena lembrar, né, Maílson, que o Guarani foi campeão 100%, não perdeu nenhum jogo, né, tomou 3 gols durante a campanha inteira. Então o time do Guarani está de parabéns, se prepararam para isso, treinaram, não cai assim do céu, né, eles trabalharam muito para isso. Parabéns ao time do Guarani e de novo parabéns ao time do Bahia, que lutou até o fim, que tentou, né, mas sabemos que quando chega uma final só há um vencedor, né, e nesse caso foi o Guarani. Parabéns ao time do Bahia. Beleza, Vitinho, é verdade. Parabéns ao Bahia, parabéns ao Guarani, parabéns ao Flamenguinho, parabéns aos professores. Na verdade, parabéns a todas as equipes que participaram desse campeonato, né? Se doaram, tentaram fazer o melhor, né? Os melhores chegaram aí na final. O melhor foi o campeão. O vice-melhor ficou em segundo. O terceiro melhor, que foi o Flamenguinho, também está aí. Já já a gente vai fazer essa premiação. Vai ser bem no finalzinho. Nós vamos entregar aqui, eleito pela galera lá, daquela votação, o melhor goleiro do campeonato e também o craque do campeonato. A gente não sabe, está aqui no envelope. Vai ser uma suspense que nós faremos lá logo, logo, assim que liberar. Entrega de artilheiro do campeonato, viu, rapaziada? Cadê ele? Deixa eu falar com ele lá. Ô, Cid, você tem que gravar a entrega, pô. Filmar as entregas. Nosso amigo Zé Quinta. Eu te ajudo aí. Já cortou. E já já vamos para as entregas do prêmio, viu, rapaziada? Aguarde aí, a torcida invadiu ali. Estão tentando se controlar ali a euforia, né, de poder ser campeão, né? Ser campeão não é para qualquer um, não. É difícil. Não, não, não. E a entrega, né, de artilheiro para Mauricinho, o melhor, né, o artilheiro, né, o cara que fez mais gols aí no campeonato e foi chamado aqui, ele tá vindo para receber seu prêmio. Pronto, como já foi falado, Mauricinho, artilheiro do campeonato com 11 gols. Ainda recebe um troféu, ainda R$200 em prêmio por artilheiro, viu, Betinho? E o Mauricinho, que foi artilheiro com 11 gols, não é isso, Maílson? Com 11 gols, artilheiro, né? E Mauricinho recebe o prêmio de artilheiro, né? Que recebe o troféu e também recebe, né, R$200, né? Dá pra tomar uma até umas horas, hein? Fiquem ligados aí,
Fique de olho no prêmio. Dá certo, porque aí eu tenho que ficar muito perto de Jeová, porque eu quero, vai dizer que eu quero me aparecer. Vou ficar aí mesmo. Enquanto isso, vocês veem imagens, né, da galera aqui da tribuna entregando os prêmios. Tem da Web TV. Tem sim. Newton. Se aproxima aí o Champinha recebendo a premiação da arbitragem. O diretor de arbitragem, Haroldo José. Meu grande amigo Haroldo José. Agora o prêmio, né, para o Harodinho, né, o diretor de arbitragem, né? E tá vindo o Harodinho receber o prêmio. Deixa eu ler essa linda mensagem para você, fica bom, Haroldo? Nossos agradecimentos a todos os árbitros e árbitras que contribuíram para a realização dessa 16ª edição do Campeonato Municipal de Botucatu. Obrigado a todos. Agora vocês estão vendo aí, né, a imagem aí da torcida, dos jogadores da equipe do Guarani, a equipe campeã, fazendo círculo aí, né? É uma coisa linda de se ver, viu, Maílson? Verdade. A galera do Guarani mostrou que uma torcida tem força, que quando todo mundo imaginava que o jogo ia para pênalti, eles conseguem um gol com muita força aí. E agora é aquele momento de oração. A torcida é grande, hein? A torcida do Guarani é grande, Vitinho. Torcida grande, Maílson, né? Lindo de se ver. Oração, né? Agradecer a Deus que ninguém saiu machucado, né? E ser campeão. Quem vai receber agora? Nesse momento, um representante dos professores, o Rodrigo Farinha, vai receber o prêmio aí como de 4º lugar, que também tem prêmio, né? De 4º lugar. O Dudu, que não perde uma partida, né? Tá todo jogo, o Dudu tá aqui, tá entregando aí o prêmio de 4º lugar. Olha lá, olha só que festa bonita que faz a galera do Guarani. Vai entregar agora, pessoal, o prêmio para o 3º lugar, a equipe do Flamenguinho. Parabéns à equipe dos professores pelo prêmio de 4º lugar, né? Agora vem a equipe do Flamenguinho, né? Pelo prêmio de 3º lugar. Parabéns à equipe do Flamenguinho. Não é isso? Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Tá vindo o Grezão, representante da equipe do Flamenguinho? Não. Vendo todos os jogadores receber medalha, né? Nesse momento, o prêmio de 3º os lugar. atletas do Flamenguinho recebendo as medalhas aí de 3º lugar. Você vê aí o Gré. É isso. Vamos lá. O Gré recebeu a dele. O Belzinho também já recebeu a dele. O Johnny Santos estava aqui com a gente, foi lá receber a medalha. O Gilson, o Luquinhas, o goleiro, que eu não recordo o nome. Claudinei, goleiro. Ou também o Lucas Dias, né? Agora o Lucas Alves. Agora o Mauricinho, que foi artilheiro, já ganhou o prêmio hoje de craque da partida do jogo dele. O Tom recebendo sua medalha. Olha lá, apareceu uma mala lá no campo. O Marivaldo também recebeu sua medalha. O Tantan, que é assistente técnico, recebeu. O Bruno recebeu sua medalha. O Nequinho recebeu a medalha. O Tuca Guardiola, treinador Tuca Guardiola, com todo o seu estilo, recebeu a medalha. O Dedé também, que faz parte da comissão, recebeu a medalha. O Alex, muito bom zagueiro, recebeu sua medalha em 3º lugar.
O Edílio recebeu medalha em terceiro lugar. O Nildo recebeu a medalha em terceiro lugar. O Ricardinho, que faz parte da comissão, também recebeu a medalha de terceiro lugar. E agora mais um que apareceu ali foi o Ivan Leão, recebendo a medalha de terceiro lugar e recebendo também o troféu. Quem vai receber o capitão é o Greciano, Gré. Olha só, galera, o Gré recebendo aí o troféu de terceiro lugar. Pronto, o Grezão aí que vai tirar a foto, né? Vai registrar aqui. E tá recebendo ali o envelope ali do valor de... Vamos ver o valor, né? Eu não sei. Aí o time todo, né? Grezão convida o time todo para vir para receber esse prêmio aí de terceiro lugar. Parabéns aí à equipe do Flamenguinho. R$1.000 para o terceiro lugar. Dá para fazer um churrasco bom, né, Vitinho? Dá sim, dá para fazer um churrasco, né? R$1.000 aí e o troféu. Parabéns aí à equipe do Flamenguinho, viu, Maílson? Hoje, né, Vitinho, que foi um dia atípico. Tivemos o primeiro jogo, o jogo, a transmissão encerrou por muita chuva, caiu a internet. Achamos que não conseguiríamos transmitir o segundo, conseguimos, deu tudo certo. Deus é maravilhoso, né, Vitinho? Mandou chuva e ainda deu essa bela apresentação de futebol para nós. Isso, Maílson. Deus é maravilhoso. Ninguém saiu machucado, né? Teve a bênção de vir a chuva, né, aqui pro nosso Nordeste, né? E tava em dúvida se ia transmitir a final ou não. Acabamos transmitindo. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Agora o segundo lugar, a equipe do Bahia, né? Parabéns à equipe do Bahia. Eu que já dei parabéns à equipe do Bahia várias vezes. Vou dar de novo parabéns à equipe do Bahia, que lutou até o fim. Eles choram muito, né, por chegar na final, não conseguir vencer, né? Não conseguir ser campeão, né? Mas eles batalharam muito, estão de parabéns. Acho que a equipe do Bahia lutou até o final, não foi desleal, né, Johnny? Johnny chegou aqui agora, passa o microfone para Johnny aqui. A equipe do Bahia, Johnny, é do Guarani, são rivais, todo mundo sabe, só que dentro de campo ninguém teve desavença, não teve violência, então as duas equipes estão de parabéns, né, Johnny? Com certeza, Maílson, foi um jogo tranquilo, eles souberam perder, né? Porque a gente fala, a gente tem que saber ganhar, mas tem que saber perder também. E eles souberam, estão aí agora indo receber a premiação deles, por mais que estão tristes, mas é isso. Final só tem um vencedor e um perdedor. No caso hoje eles perderam, mas no próximo ninguém sabe, né? Trabalhar para o próximo. Verdade, verdade, Johnny, verdade, Vitinho. Hoje o Bahia mostrou aí o espírito esportivo. Valeu. Nesse momento, o locutor central, Jeová Batista, já chama aí a equipe do Bahia para receber suas medalhas e logo após o troféu de segundo lugar. Nesse momento, a equipe do Bahia recebendo aí as medalhas de segundo lugar. Uma equipe do Bahia que brigou até o final lealmente, jogou demais essa equipe. Parabéns a todos os atletas. Passou ali o Samuel, o Doquinha, o Ju, o goleiro Valdemar, o Marquinhos, passa também o outro Marquinhos. Agora vem ali o Jânio, passa o Daniel de Cacau, que hoje apresentou um bom futebol, né? Mostrou. O Chimango também vem passando aqui. Agora quem está se aproximando é o goleiro Elicardo, que pegou muito. Depois que ele foi pro gol, o time do Bahia não perdeu mais. O Edivaldo, treinador dessa equipe, também recebendo a medalha das mãos do senhor Liberato, um homem apaixonado pelo futebol, e hoje está aqui comparecendo e premiando os jogadores. O Eduardo também recebeu a medalha. O senhor Lindo e o pai do Lei, eu acho que é Lindo o apelido dele, recebeu também a medalha, ele é assistente. O Gaúcho está aí recebendo também a sua medalha. O Riquelme recebendo também sua medalha. E agora vai receber o troféu de segundo lugar a equipe do Bahia. E de novo, Maílson, né? Parabéns aí à equipe do Bahia. Lutou até o fim,
com unhas e dentes, e como você falou, eles têm rivalidade, né? E souberam perder, não teve nenhuma pancada, nenhuma briga, todo mundo é amigo depois que sai do campo, né? E parabéns aí à equipe do Bahia. Verdade, viu? E entregando agora o troféu de segundo lugar, o Renilson Pereira, juntamente com o prefeito Edmilson, e um cheque, que, se eu não estiver enganado, é R$ 2.500, viu, Vitinho? Nesse momento, o locutor central Jeová Batista faz uma homenagem ao Valdim, que era assistente desse time, está sendo homenageado aqui, e não tem como não se arrepiar num momento desse, né? Que onde ele estiver, que ele esteja num bom lugar, e muita gente se emociona agora. Samuel emocionado aqui. Nesse momento, o filho do Valdir, o Jânio, recebendo aí o troféu e passando de mão em mão e fazendo essa bela homenagem ao seu Valdir. Parabéns ao Bahia pela segunda colocação. Parabéns, Jeová, por lembrar dessa homenagem ao seu Valdir, que é pai de 2 atletas do Bahia, o Robson e também o Jânio. O Robson, né, Maílson, que tá se emocionado aí. Agradecer a Deus, que só de estar no final dessa, eu já me considero campeão. O Bahia, graças a Deus, foi formado em 2018 e já é a segunda final municipal. Isso sim é chamar time grande. Parabéns pro Bahia. Essa vitória aqui, Bahia, de chegar a essa grande final, é você, meu eterno, expressivo. Você é o cara, você será sempre lembrado por todos nós. Certo? Claro que você é o cara, isso é seu, meu amigo. Queria aqui agradecer ao meu amigo Já, se ele estiver lá presente, porque já você foi guerreiro, meu patrão. Tem um diretor de esporte que você tocou o parque, bem que eu seguro a peteca. Parabéns, Já. Eu queria salve de mão do Bahia pra Já. E agradecer ao prefeito e a todos que estiveram aqui presentes, porque tudo bem, pode vaiar, mas é o cara que segurou a peteca e eu agradeço. Porque se não é por ele, o campeonato não tinha finalizado. Então, Já, parabéns novamente. Fica meus agradecimentos. Tá certo? É Bahia! Nesse momento, o Doquinha, ele se, como pode dizer, desabafou, né? Desabafou, deu uma desabafada aí, o Doquinha. Agora é a hora, hein? Eles vêm aí para receber a medalha de campeão. Ele. Esse Jeová é arretado, viu? É isso aí. É um turbilhão de emoção. Nesse momento, o locutor central, Jeová Batista, chama a equipe do Guarani para receber o prêmio. Lá vem a equipe do Guarani, recebeu o prêmio de campeão, né? E um cheque de R$5.000, Maílson. Dá para fazer um churrasquinho bom. Dá para comemorar, né? Dá para comemorar muito aí o esforço, o trabalho de ter chegado aqui, né? Parabéns à equipe do Guarani. Nesse momento a galera aplaude o capitão Nilton Oliveira. Fez um belo campeonato, né, Vitinho? Vitinho. Você vai falando, tá?
Aí vocês estão vendo a imagem aí, né? Do time campeão, time Guarani. E que grita é campeão. E grita é campeão aí. Eles estão gritando é campeão, é campeão. Parabéns ao time do Guarani. Eles que estão gritando, né? Bicampeão, bicampeão. Chegou a segunda vez campeão, né? Parabéns, equipe do Guarani. Depois do troféu. Depois do troféu. Antes. É. Vocês estão vendo a imagem aí, né? De recebendo o prêmio aí, né? De campeão a equipe do Guarani. Maílson que tá indo, né? Com os envelopes, né? Pra ver quem é o melhor jogador e também o melhor goleiro da competição. Ó, Nilton bate na brasileira e fala, respeita, né? Tá mandando respeitar. É isso aí, Nilton. Parabéns. E Maílson tá falando, né, para Jeová abrir os envelopes para ver quem é o melhor goleiro e também o melhor jogador da competição do campeonato de 2022, né? E tá abrindo. Melhor goleiro. Melhor goleiro, Hernando. Hernando da equipe do Guarani. E tá vindo Hernando receber, né, o troféu de melhor goleiro do campeonato de Botuporã 2022. Parabéns aí, Hernando, né? Que só tomou apenas 3 gols na competição. Parabéns, Hernando. Agora, o envelope que tá na mão de Jeová Batista, né? Para entregar para ver quem é o melhor jogador do campeonato de Botuporã. Vamos ver o melhor jogador. Melhor jogador, né? Mateuzinho do Guarani, né? Eu acredito que conseguiu ganhar esse prêmio, né? Na partida contra o Flamenguinho, né? Que teve ele e Mauricinho, né? Jogo de gente grande, né? Digamos assim. E os dois que estavam na disputa para ver quem é o melhor, né? Mateuzinho acabou ficando um pouquinho à frente naquele jogo de Mauricinho. Mas vale a pena lembrar que Mauricinho também tá de parabéns, viu? Parabéns, Mateuzinho. Ao melhor jogador do campeonato de Botuporã. Então ficou assim: melhor goleiro Hernando, né, da equipe do Guarani, e o melhor jogador Mateuzinho também, né, da equipe do Guarani. Parabéns ao Guarani aí. E vai Nilton fazer o discurso. Agradecendo a Deus. A cada um do torcedor, né, que esteve presente, que sempre esteve com o Guarani. Tá agradecendo pelo apoio. Agradecendo também Edmil Saraiva. E parabéns Heron também, né, o vice-prefeito de Botuporã.
Ele colocou 3 palavras, né? Deus é justo. Ele falou que quem vai pegar o prêmio, né? Todo mundo sabe que o capitão é Coutinho, que é ele, mas vai entregar para Roberto. Para Roberto entregar o prêmio, né? Roberto, que é um dos veteranos aí que ainda joga futebol, né? Joga muito futebol ainda. Ele que vai receber o prêmio de campeão. E mandou respeitar o Guarani. É isso aí. E neste momento, né, Jeová vai entregar o prêmio aí de campeão a Newton, né, e a Roberto, né, que ele chamou, fez uma homenagem a Roberto, né? Vai ser entregue das mãos de Edmil Saraiva e do vice Heron. Campeão e recebe, né, o prêmio de R$5.000. Dá para fazer um churrasco, hein? E vai entregar o prêmio. E lá vai o prefeito, né? E o vice vão entregar ali para Nilton e Roberto. E vai levantar. E levanta o título de campeão. Parabéns à equipe do Guarani. É campeão. E grita bicampeão, bicampeão. Vai ter que respeitar. Bicampeão! Vai! Levamos tudo, porra! Pronto, e nesse momento vai o Edmil Saraiva falar um pouco sobre o campeonato. E palavras do professor Edmilson, né? Parabéns a todas as equipes aí que participou do campeonato. Parabéns também às 4 equipes finalistas aí, que foi o Bahia, Guarani, Flamenguinho e Professores. E agradeceu também a chuva que Deus mandou, né? Para animar, né, os nossos lavadores aí. E a Guarani faz a festa. Bicampeão, bicampeão, bicampeão. É isso aí, rapaziada. Agora vamos encerrar. Obrigado a todos que nos assistiu. Obrigado a todos que está de sua casa, né, assistindo esse momento aí, né, do campeonato de Botuporã 2022. Eu encerro aqui, né, agradecendo a Deus aí pela final, pela oportunidade de poder comentar esse jogo, né? Agora os times campeões vão curtir, vão comemorar, que eles merecem, e vamos encerrar aqui, tá bom? Obrigado a todos. E é isso, viu?